Karuna Arya Karunaye Soha Om Ahum Karuna Karuna Maha Karuna Arya Karunaye Soha Om Ahum Karuna Karuna Maha Karuna Arya Karunaye Soha. Okay, hola, buenos dias. So, very happy to be here again with you all. Really, very happy to come back to São Paulo. You can translate it? Okay. Então, Lama dá bom dia e diz que está muito feliz de estar aqui de volta em São Paulo. Okay, recently, since we've been super busy, you know, with many activities with Rinpoche, but I'll tell you about this another time, yeah? Now we need to talk about initiation, okay? Então, ela diz que ela anda bem ocupada, cheia de atividades com Lama Ganchen, que ela vai contar tudo pra gente numa outra ocasião, que agora a gente vai falar a respeito de iniciação. Okay, so I saw on the program you like me to ask, you want to know what is an initiation, yeah? So that means actually what it means is we like to practice the tantric path, so how to do it, no? Então, no programa está dito que a gente está querendo saber o que é uma iniciação. Então, é isso que ela vai falar. E, na verdade, se a gente quer praticar o caminho do Tantra, nós precisamos ter iniciações. Okay, so I saw there's many new people in the center, which is really good, you know, nice to meet all the new people, you know, very happy, you know. Ela vê que tem muita gente nova no centro, ela está muito feliz com isso e tem muito prazer de estar conhecendo pessoas novas. So I saw in the program we have many different tantric initiations, yeah? So maybe how many people is the first time they receive an initiation, yeah? Então no programa a gente vai ter muitas iniciações tântricas, né, com Lama Ganchen, e ela está querendo saber aqui quantas pessoas aqui que nunca receberam uma iniciação. Oh, lots, no? Okay. Okay, so when we first come to a Tibetan Buddhist center, okay, it's all very new, very, you know, it's like very overwhelming at first, you know. And also me, 30 years ago, when I first went to a Buddhist center, you know, very quickly, I was very lucky actually to receive the tantric initiations. But it's important to know what we're actually doing. It's like, okay, there's an initiation, I want to go. I don't know what it is. I don't know what the practice is. But anyway, of course, we like to go. It's a very special thing, yeah. Então, assim, quando nós vamos a um centro budista pela primeira vez, né, a gente sente tudo assim uma coisa muito forte mesmo, né, que nos toma, assim. E ela mesma, há 30 anos atrás, quando ela começou, né, e recebeu as primeiras iniciações, né, very quickly after I become Buddhist, yeah. Bem rapidamente, assim, depois que ela se tornou budista. Também ela ficou muito feliz, isso tudo traz muita felicidade, mas então a gente vai lá e recebe a iniciação, e ai, que bom, e sente aquela coisa boa, mas é muito importante a gente saber exatamente do que se trata. Okay, so in Buddhism, yeah, okay, we have a spiritual path, yeah. So we have two bits. One's called sutra. This is the normal path, you know, very important. How to take care of our emotions, how to behave, yeah, how to learn to concentrate, yeah. So it's very important. The first basic part of Buddhism we call the sutra path, yeah. Então o budismo é um caminho espiritual e o primeiro caminho, né, a primeira parte desse caminho é o sutra, que nos fala assim exatamente como a gente desenvolve a concentração, como é que a gente deve se comportar, como é que deve ser a nossa conduta. Essa é a primeira parte do caminho, o sutra. Okay, so actually, if we're going to receive an empowerment, yeah, actually we should be like a kind of suitable person to receive an empowerment. Of course, nowadays, somehow it's like very open, we can just go and we can pay, yeah, but that doesn't matter. Like from our own side, in order to get the proper benefit from the spiritual practice of Tantra, we ourselves need to become the correct vessel to receive the practice, yeah? Para receber uma iniciação, a gente tem que ser uma pessoa adequada para receber essa iniciação, né? Ter o seu recipiente adequado para que a gente possa, então, receber os benefícios, né? Os reais benefícios dessa iniciação. Okay, so
the kind of correct attitude actually for receiving empowerment is what we call the three principal aspects of the path, yeah? Okay, so one's called definite emergence, one's called the mind of enlightenment, and the third is called the correct view of reality. So, okay, maybe we don't have that completely, yeah, but okay, or maybe you do, but anyway, we need to have some kind of, something going towards that, yeah? Okay, if we have something going in that direction, it's okay, yeah? Então, para que a gente seja esse recipiente adequado, é necessário a gente ter as três atitudes corretas, né, que são os três principais aspectos, né, do caminho. Que primeiro, né, a imersão definitiva, a mente da iluminação e a visão correta da realidade. Okay, the first one. No mínimo, se a gente ainda não tiver desenvolvido, né, esses três aspectos, a gente tem que ter alguma coisa nessa direção, estar direcionado para esses três aspectos. Okay, so the first one, definite emergence, it means really deeply I want to change. I want to, as my normal way of thinking, my normal life, it's not working, yeah? It will never work, yeah? And, okay, I'm whatever age, but my whole life is never going to be satisfactory. There'll always be unsatisfactory things, loss, unhappiness. That's the nature of life, no? But we can change the way we think in order to live life in a better way, yeah? We can try and what we call get out of our personal samsara, yeah? This is the first thing we need to think, yeah? I need to change in order to become a better person, yeah? A more peaceful person, My ordinary way of thinking is not good enough. We have to have that motivation as the basis, It's not thinking, I'm going to get something, Like, if you have this thinking, I'm going to do tantra for some kind of worldly thing, I'm going to get some power, some this, then it's really not the best way to do it all, yeah? It's like you have to kind of give up on wanting things, in order to receive the benefits, yeah? Então, o primeiro aspecto, que é a imersão definitiva, é um desejo profundo de mudança, né? Então, eu quero mudar, né? Eu não quero mais viver, né, essa natureza da vida, que é estar sempre insatisfeito, e, enfim, não obter a felicidade, e etc. Então, é esse desejo de mudança, é realmente desejar sair do seu samsara pessoal, né, se tornar uma pessoa diferente, se tornar uma pessoa mais pacífica, né, com uma mente mais feliz. Então, essa motivação deve ser a base de tudo, né? E a gente, então, não deve querer uma iniciação ou praticar para obter uma realização mundana, né, de ter algum poder, né, sobrenatural, etc. Não deve ser essa a nossa motivação, mas é realmente um desejo de transformar, de mudar a nossa mente. Yeah. Okay, because look, okay, in Buddhism, okay, we have the Sutra path of the Mahayana Buddhism, which is fantastic, yeah, wonderful, and part of that is Tantra, yeah? So based on the three principal aspects of the path, we have like a quick path called Tantra, yeah? But quick still means that the rest of our lives, yeah? Minimum, yeah? So you have to think, okay, this is like, let's hope we have some time, 10 years, 30 years, 40 years, 50 years is what we're signing up for, yeah? A whole lifetime of spiritual practice, yeah? Not like, it's not like doing a weekend course or something like this, yeah? Yeah, you're committing yourself to a spiritual system is what we're actually doing, yeah? Like a lifetime, but it's wonderful, it's great, yeah? But we have to be realistic. It's not like, okay, I did a course and then, I got an initiation, and it's like, okay, we can start, yeah? 1 year, 2 years, 3 years, 10 years, 20 years, this is the quick path, yeah? Então, no budismo, né, tem o caminho do Sutra, que está dentro do caminho Mahayana, e dentro do caminho Mahayana também tem o Tantra, né? O Tantra está dentro do veículo Mahayana, e ele é chamado do caminho rápido. Mas é um caminho rápido que, na verdade, é um caminho para o resto da nossa vida, né? Não se trata de um caminho rápido assim, né? É um caminho de uma vida inteira, né? De praticar dos próximos 15, 30 anos, enfim. Não se trata de um curso de fim de semana, então a gente vem aqui, né, recebe uma iniciação e pronto, aconteceu alguma coisa mágica. Não é assim, a gente tem que ser bem realista, né? Agora a gente tem uma oportunidade de começar esse caminho rápido, mas esse rápido
você está falando de uma vida inteira de prática. I mean, we hope to have a long life, no? So we hope it will be many, many years, this rapid path, yeah? Então a gente espera ter uma vida longa, né? Assim a gente pode ter bastante, muitos e muitos anos para praticar esse caminho rápido. Okay. So, we definitely need to want to change, you know, like, because our normal motivation, our normal way of thinking is not satisfactory, it's not good enough to, you know, okay? Then we need to start to develop empathy. You all have empathy, we just need more of it, yeah? Então, primeiro nós temos que desejar essa mudança. Então, esse modo comum, normal da gente pensar não é suficiente, a gente realmente tem que desejar mudar. E, em segundo lugar, desenvolver empatia. Yeah. Okay, of course we all have empathy towards our friends, our family, our pet dog or cat or whatever, yeah, okay? But we need like Rinpoche says, we need to open our small selfish heart into the big open heart of compassion, yeah? So it means, okay, this nice warm feeling we have towards our friends, we have to have towards more people, yeah? Okay, like, you know, the people we meet, it's not, because now we have like, okay, my group, everybody else and whatever, no? Yeah? So we need to have like, extend this feeling of caring towards the people we meet, like at work, you know, on the bus, you know, everybody we meet, we have to have this warm human feeling towards, yeah? So first it's recovering our human feeling, basically, yeah? Então, desenvolver essa empatia, né, que é o segundo aspecto do caminho, que hoje a gente tem essa empatia, né, apenas com os nossos amigos, com a nossa família, com o nosso cachorro, o nosso gato, enfim. Mas a gente, como diz o Rinpoche, né, nós temos que abrir o nosso coração, né, o nosso pequeno coração, e transformar ele num grande coração de compaixão, né, onde vai caber todo mundo, né, não só aqueles que são próximos, mas a gente tem que pensar no todo, né, em todas as pessoas que a gente encontra, nas pessoas com quem a gente trabalha, enfim, né, em toda a humanidade. Então a gente tem que recuperar esse sentimento, né, de humano, né, e direcionar isso para todo mundo. Okay, we need to have like more equanimity towards people, yeah? Because of course it's easy to have empathy towards the people who like us, yeah? Who are the same as us. But the thing, we need to have empathy towards all kinds of people, yeah? Also difficult people, people very different from us, yeah? Just because they're humans, yeah? Or also actually animals as well, yeah? But, you know, we need to, just because the person is there, we should have empathy towards them, yeah? Regardless of, you know, their social status, their job, or their whatever characteristic they have, yeah? Yeah? E então desenvolver essa equanimidade, né? Essa equanimidade é fácil a gente ter com aqueles que gostam da gente, né? Mas a gente tem que desenvolver isso com todo mundo, com aquelas pessoas que são mais difíceis, com as pessoas que são diferentes de nós, com todo mundo, e não porque gostam ou não de nós, mas porque são pessoas, né? E independente de quem sejam, socialmente, ou seja lá o que for, né? Enfim, tem que desenvolver essa equanimidade com todo mundo. Look, okay, in Tantra, okay, it's all very fascinating, you know, but many Western people, we take initiations and we start to do a practice, yeah? But we don't have like the basic building blocks of the practice, you know? Like it's like trying to build a house and the foundation's not good, yeah? So we want like this beautiful golden roof, you know, but the foundation is not stable, yeah? So if we want to get some kind of development through the tantric practice, we need very strong foundation, you know? We want to change, we want to, you know, we want to become a better person, we want to become peaceful, you know, want to develop our personal quality, get out of samsara. We need to develop empathy, equanimity, yeah? These kind of things is not like optional, you know? Yeah? If we don't do this, then no matter how much we visualize and how many mantras we do and all that stuff, it's not really going to produce the results we wish for, yeah? So that's why we have this thing called the union of Sutra and Tantra, yeah? Because, you know, like, we're from the West, yeah, okay? We want, of course, everybody wants the best, the most fantastic practice, the highest thing, but we have to see if we're honestly ready for that emotionally, you know? Yeah? So Rinpoche, like yesterday, no? Rinpoche was saying about, you know, there's the father and the mother, yeah? And he says like these very simple things, but they're very deep and very profound, yeah? Because all these emotional bases is what we're missing, yeah?
And when we get the correct emotional basis, yeah, then our spiritual practice is developing much more quickly, yeah. Então o Tantra ele é muito fascinante para nós, né? Então a gente recebe a iniciação e começa a fazer uma prática e fica assim muito fascinado com isso, mas a gente, na verdade, é necessário ter uma base, né? Senão fica igual você construir uma casa sem uma boa base, uma boa fundação. Não adianta você ter um teto de ouro se você não tiver a base da casa, né, boa. E para se desenvolver numa prática do Tantra, é necessário ter essa fundação, né, essa base. E essa base é se tornar, então, uma pessoa melhor, mudar, né, tornar-se alguém melhor, desenvolver empatia, desenvolver equanimidade. Senão, não importa quantas práticas nós fizermos, quantos mantras nós recitarmos, a gente não vai obter o resultado. Tá? Então, se fala muito da união do Sutra e do Tantra. Por isso se fala na união do Sutra e do Tantra. E aqui no Ocidente, a gente sempre quer as coisas melhores, né? Gosta das coisas boas e tal, e quer o melhor, a melhor prática, a melhor tudo. Mas será que a gente está pronto para isso? Né? Então, o Rinpoche ontem ele falou aqui, né, de uma forma muito simples, ele falou uma coisa muito profunda sobre a fundação do Centro, né, de ser baseado de ter o pai e ter a mãe. Então isso é muito simples, mas é muito profundo, porque isso é a base, né? E se a gente não tiver essa base, se a gente tiver essa base, então a gente vai poder se desenvolver rapidamente. Like, okay, for example, yeah? Okay, in Tantra we always talk about we want to develop great bliss and stuff like that, yeah? But if we don't have any compassion, any empathy, it's not going to happen, yeah? So we can pray as much as we want to get the great bliss, but what we need to do is start to be nice to people. Yeah, yeah, okay. To open our hearts, take care of the others. That's the basis, yeah? It's like, it's exponential, yeah? It doesn't just appear like that out of nothing. We have to create the cause for all these experiences, yeah? No Tantra se fala, então, da grande beatitude, do grande êxtase, né? Mas, na verdade, se a gente não tiver compaixão, se a gente não tiver essa base, não vai experimentar nada disso, não vai existir, não vai ter como sentir isso. E nós temos que começar nos tornando pessoas boas, né? Pessoas melhores. Temos que abrir o nosso coração, temos que ser pessoas melhores e desenvolver as causas para ter, então, essa experiência, essa grande experiência. So if we want the tantric realization, we have to start to put other people first, yeah? If we want tantric realization, we need to put other people first, to being concerned with them, kind to them, Então, se a gente quiser a realização do Tantra, nós temos que colocar as outras pessoas antes de nós, na nossa frente, né? Nos preocuparmos com as outras pessoas, nos importarmos com as outras pessoas. Okay, another foundation, very important, is to understand reality, yeah? Because now we're totally out of touch with reality, yeah? I mean, all of us, yeah? Like, people think meditation, they have this wrong idea, it makes you out of reality, yeah? But we're already out of reality, so, we're trying to get in touch with reality by understanding how everything's, like, interconnected, yeah? We're part of this vast interconnected web of causes and conditions, And there's no, like, fixed permanent personality, Therefore we can change, yeah? We can grow in a positive way if we apply the right cause and condition, yeah? E o terceiro aspecto do caminho é compreender a realidade. Agora a gente está totalmente fora, a gente vive fora dessa realidade, inclusive a gente tem às vezes uma noção até errônea do que seja meditar, que meditar seria sair fora da realidade. E não é nada disso, a gente tem que compreender, entrar nessa realidade e compreender que nós somos todos interdependentes e que está tudo conectado. Nós não somos uma personalidade fixa, né, e que não muda. Então, dessa forma, compreendendo a realidade, a gente vai desenvolver as verdadeiras causas e condições. Because, in Tantra we're identifying with, let's say, the highest self, which is a Buddha, no? So we have to
If we are totally fixated on our present personality, we cannot identify with the best self, the highest self, the Buddha nature, no? Então, no Tantra, a gente tem que se identificar, né, com o eu superior. It's like we're identifying with the as a Buddha, yeah. Senão a gente tem que se identificar como um Buda, né? Nós temos que se identificar como Buda. E se nós estivermos presos nessa personalidade, né, nesse eu aqui fixo nosso, a gente jamais vai conseguir se identificar, né, e se perceber como um Buda. Okay, so these foundation practices, it's not like, okay, I just read a little bit before the initiation and then that's it, okay? No, it's like, if you take the initiation, it's like again and again and again for years and years and years. We need to think about this and try and develop that in our lives, yeah? Yeah? Então, essa base aqui que a gente está falando, esses 3 aspectos, essa fundação, não é apenas, então tá bom, então agora eu ouvi isso e já li sobre isso um pouquinho, estou pronto para receber a iniciação. Não, isso aqui é uma coisa que a gente tem que ouvir e pensar e praticar durante muitos e repetir durante muitos e muitos anos. Okay. Fourth very important basis we need actually is a guru, yeah? To have a relationship with a spiritual teacher. Like, sorry, by the way, if you want a tantric initiation, you have to have a guru. Many people say, can I do it without a guru, you know? But it's like the initiation is from the spiritual teacher, yeah? It's like in Tibetan Buddhism, Tantric Buddhism, the guru is completely fundamental, yeah? So you have to, if you want to take an initiation, you're entering into a relationship with a spiritual teacher, yeah? And that's an extremely like profound relationship, and also it should be like a kind of unbreakable relationship. So that means, honestly, if you don't, for example, Rinpoche always says, you know, I'm like your friend, you can just come for a blessing, you know, he's super open. But really, honestly, if you want to take a tantric initiation with a spiritual teacher, you need to think very carefully. Do I feel like this person could be my spiritual guide for like 1 year, 2 years, 10 years, 50 years, other lives, you know, because that's what we're actually like signing up to, you know, this kind of like very profound relationship, yeah? You know, because when we open up our hearts to the Guru, to the line of blessing and inspiration, then it's working. It's like, you know, tell me when to stop, yeah? You know, like when we have a computer, okay? Yeah? Okay, we have the cable, yeah? Okay, if a Wi-Fi cable, whatever. Anyway, we have a cable, yeah? Okay? If there's no power, we can have the most fantastic computer in the world, but it's not going to work, yeah? So it's like the Guru is like the kind of power cable to the, you know, it's going back to Buddha through the lineage, yeah? If we have the relationship, a heartfelt relationship with a spiritual teacher, I mean, obviously an authentic spiritual teacher, then it's like completely different. It's like switching on the whole practice, yeah? Yeah? Mm-hmm. Yeah? Otherwise, it's like, honestly, nothing will really happen if we don't have that relationship with the Guru, you know? Yeah? So this, I mean, I'm just telling you this honestly. It's like, you know? Because many people nowadays, we enter into a spiritual practice like very easily, you know, because maybe we don't know, you know, what's actually going on. So I'm telling you, like, honestly, you know, yeah, it's like, you know, we're committing ourselves to a lifetime of spiritual practice with a relationship with a spiritual master. But of course, that's wonderful. That's the best thing we could do, actually, you know, because it means we have some possibility to evolve, to be a better person, to help our friends, our family, and do something meaningful with our life, yeah. Otherwise, the life will just go by, and you know, in the end, you know, what will be the use really, yeah, of our human existence, yeah, if we don't do something meaningful with our life, yeah. Bom, a quarta base, né, o quarto ponto é o Guru, o mestre espiritual. Então, para a gente praticar o Tantra, é necessário ter uma relação com um mestre espiritual. A iniciação, por quê? Porque a iniciação, quando a gente recebe a iniciação ela vem do mestre espiritual, né? Ela é dada pelo mestre espiritual. Então, o Guru, nesse caminho, ele é fundamental. Então, a nossa relação com o relacionamento com esse mestre espiritual, ela vai se tornar, então, uma relação inquebrável, né, indestrutível.
tá? Então, na verdade, o mestre espiritual, ele é essa base também. E quando a gente vai receber uma iniciação, a gente deve pensar observar, né, se essa pessoa, se esse mestre, será que esse mestre ele poderia ser o meu guia espiritual, né, pelos próximos anos, pela minha vida? A gente tem que contemplar isso, tá? Porque isso é muito sério, porque é uma relação muito profunda. E se nós abrirmos o nosso coração para essa relação, a gente vai sentir mesmo que as coisas vão mudar, né, que as coisas vão acontecer. Senão, não adianta você não vai fazer não tem como você receber uma iniciação ou trilhar esse caminho sem um mestre espiritual. Não, ela está sendo bem realista, né? A Lama Caroline está dizendo que a verdade é essa. Então, é como, por exemplo, você ter ali o computador, você tem um ótimo computador, e esse computador está cheio de programas maravilhosos, e ele é tudo de bom e tal, mas se você não tiver o cabo que liga na energia, você não vai conseguir fazer nada, né? Então, o guru, o mestre, ele é como esse cabo aí de força, né, que você tem que ligar na tomada para você conseguir acessar tudo aquilo, todo o caminho. Então, se ligar ao guru é como você... Então, quando você se liga ao guru, é como se você ligasse a prática, né? Como se você ligasse na tomada todo o caminho espiritual, toda a prática espiritual. Senão, nada vai acontecer, tá? Então, esse compromisso é um compromisso de uma vida mesmo, né? Com o mestre espiritual e com a prática espiritual. E dessa forma, a gente pode, então, né, praticar, se desenvolver no caminho espiritual e fazer alguma coisa de útil na nossa vida, né? Senão, a nossa vida vai passar, né? E o que a gente vai ter feito com ela, né? Qual que é o resultado da nossa vida? I mean, look, in ancient times, yeah, they used to say that the guru and the disciple should both examine each other for 12 years before you take an initiation. Of course, nowadays it's not like this, yeah? But still, we should, have the, because like nowadays, of course, like for example, here in São Paulo, everywhere, there's thousands of spiritual centers and gurus and practices, and of course, we're free, we can do whatever we want, yeah? And we can go and have initiation into 1,000 different practice and guru, but this is not really the right thing to do, we have to do it in a very like less is more, really, we have to be like, not go and just try, I mean, of course, we're free to try everything, but it's not good to like quickly take thousands of gurus, And then afterwards it's coming a big confusion in our mind. We need a little bit, like, I don't know, like, okay, you can look, like dating sort of thing, yeah? But then you kind of commit, to like 1, 2 gurus. And also, better if you have the gurus going in the same spiritual line, yeah, by the way, yeah? We have many different gurus with different ideas. Afterwards, our head is a big mess, yeah? Because, of course, we have to see all our gurus as Buddhas, yeah? And then one guru says one thing and the other guru says the opposite thing. So really, much better. I'm just telling you as a friend, honestly, we get gurus who follow the same way of thinking, same line, yeah? Then our practice will be much more successful in the future, yeah? Okay? Yeah? Anyway, I'm just telling you as a friend, yeah? Okay? Of course, you're all free to do whatever you like, of course, yeah? But that's my experience, what I saw over many years, Yeah? Because the guru is like central in the spiritual practice, yeah? So first, of course, you have to choose a qualified spiritual master. So, okay, here, of course, no problem. We're very lucky. We have great master, yeah? Or great masters, no problem, yeah? But just, it's better not to mix up too much, yeah? Because also all the different schools, they have their own way of thinking. That's why, Each one is wonderful, yeah? Each one is fantastic and leads to enlightenment, to spiritual practice, but we don't have enough time to do many different kinds of ways and practices, yeah? So that's another thing that we have to consider sincerely, yeah? I mean, of course, we can shop and buy all the gurus in the guru supermarket if we want, yeah? But then if we have like a cupboard full of gurus and no place to put all our gurus, yeah? And then, this one's not fitting with that one, it becomes a problem, yeah? Like Rinpoche says also, he always says, he says, okay, we get a guru, yeah?
And at first we think they're wonderful, they're like God or something, yeah, but very shortly afterwards our esteem for the Guru is going down, down, down. So he says the Guru starts on the head and then they end up, he says, on the chapel. He means on the Avayana, yeah? So this is not really the best thing to... The others should go the other way around, you know? Should start maybe on the Avayana and go up, up, up to the top of the head. It should go that way, yeah? 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 That's the correct way to see things, you know? So that's another very important thing to think about, yeah? I mean, could I have that kind of relationship with the spiritual teacher, yeah? Because also it's like, you know, when you take an initiation with a guru, it's kind of, I mean, it's like, you can't divorce a guru, you know? It's not like, okay, ciao, you know, that's it, okay, now I want to forget you, or now I don't like you anymore, you know? When you take initiation, it's like a kind of, you're entering into this like lifetime spiritual connection with a spiritual teacher, you know? So, like that, yeah? Tá. Mine's not, hang on. Okay. Okay. Então, antigamente se dizia que você tinha que esperar 12 anos para escolher o seu mestre espiritual, né? Para decidir se alguém realmente era o seu mestre, se comprometer com o seu mestre espiritual, o seu guru. Mas hoje em dia, né, talvez a gente não tenha esse tempo, e hoje em dia, por exemplo, na cidade de São Paulo tem milhares, centenas de centros e lugares, caminhos espirituais, né, e você pode receber 1000 iniciações em pouco tempo e tem um monte de mestres para escolher e tal. Mas não está certo a gente também receber, né, 1000 iniciações, né, de 1000 gurus diferentes e se comprometer com um monte de mestres, tá? Porque senão isso vai causar uma grande confusão na nossa mente. Na verdade, a gente deve se comprometer e ter, né, poucos mestres, né, talvez 1, 2 ou 3, enfim, mas é importante também que todos esses mestres eles estejam indo numa mesma linha, tá? Não tem nada de errado com os outros, né? Mas o que acontece? Se diz que nós devemos enxergar o nosso guru como sendo Buda. Então, se a gente tiver 1000 mestres, ou seja lá 10 e tal, vai ser meio complicado. Então, é necessário que eles estejam na mesma linha, né, numa mesma escola, e dessa forma a nossa prática espiritual ela vai ser bem sucedida no futuro, tá? Se os nossos mestres forem todos de uma mesma linha. E essa é a experiência que a Lama Caroline disse dela de muitos anos, né? Ela está dizendo isso baseada na experiência dela mesma. Tá? Like what I see, yeah? Do que ela viu em todos esses anos. Então, o guru ele deve ser o centro da prática, né? Então, assim, não tem realmente... It's called Guru Yoga. Yeah? Então, a gente fala em Guru Yoga, né? A prática do Guru Yoga, por causa disso. Aqui, nós temos muita sorte, somos muito afortunados, porque nós temos um grande mestre, temos grandes mestres aqui, né? Mas, então, e essa coisa, eles devem ser todos na mesma escola, porque diferentes escolas têm diferentes maneiras de pensar. Não tem nada de errado com nenhuma delas, está tudo bem, são todas ótimas, não é isso, né? Mas a gente não tem tempo, né, para tanta coisa, assim, para fazer tantas práticas diferentes, né? Então, a gente não pode ir lá no supermercado, né, dos mestres, né, e colocar um monte de coisa no carrinho e encher o carrinho, porque depois a gente não vai ter onde colocar tudo aquilo, tá? Então, o Rinpoche ele sempre fala que, muitas vezes,
acontece uma coisa que a pessoa se empolga muito no começo, né? E coloca o mestre, né, no topo da cabeça, né? Como ele sempre dá esse exemplo, né? A pessoa fica tão empolgada e vai lá e coloca o mestre no topo da cabeça, só que depois ela vai deixando aquilo cair, né? E aí vai caindo e no final está lá no pé, né? No chinelo, na havaiana, como disse a Lama Caroline. E o caminho deve ser o contrário, né? Porque o Rinpoche sempre fala, vocês podem me enxergar como um amigo, ou como um mestre, e etc. Então é importante a gente começar então pela havaiana e ir subindo aos poucos, né? E desenvolvendo, né, essa relação. E pensar, será que eu realmente consigo, né, sou capaz de ter esse relacionamento com um guru, né? Porque esse compromisso, uma vez que você se compromete, toma, né, ele não... Como se disse antes, né? Você não tem divórcio, né? Não adianta depois você falar assim, sei lá, não estou mais afim, não gosto mais, não quero mais saber, né? Tchau. Não é assim, é uma coisa muito profunda. Porque é uma conexão, né, para uma vida inteira, né, essa ligação. Ou até mais de uma vida inteira, né, para muitas vidas, com o mestre espiritual. Yeah, I mean, and that's why we have to have the basic understanding of Buddhism, actually, yeah, because it's not just for one lifetime we're doing this, yeah, okay. Yeah? Well, we pray always, may I be with you this life, next life, you know, all the lives on the spiritual path until I reach enlightenment, yeah. Então, isso também é a base do budismo, né? Não é um caminho de uma vida, é um caminho de muitas vidas. Então, nós sempre, nas preces, a gente diz que eu esteja sempre perto de você em todas as minhas vidas, que eu nunca me separe, né, do guru e tal, porque é um caminho de muitas vidas. Okay. Now on the program, there's many different initiations. If we take, let's say we take 5 initiations, that means in the future we would like to do all 5 practices, not like, okay, what did I take? I can't even remember, yeah? That means actually in the future I'd like to do that practice, you know. I'd like to do the retreat, and you know, this practice is interesting for me to continue in my life, yeah. If we're not sure, then maybe take 2, 3. You don't have to take all the initiations if you're not sure, you know. Yeah? Because really, honestly, if you take an initiation, you should practice it. That means, yeah, not just like I don't know, Song Rinpoche, you know, who was Lama Ganchen's one of his teachers, yeah. He used to say that people are like dogs with a bone, you know, like a dog, and it's got there's one bone, then another bone, another bone, another bone, yeah. And we're like that with initiations, just want more. But actually, we need to we've got one bone, we need to like the one we got, yeah, and practice it, yeah. You know, so okay, we have this very beautiful opportunity to receive, I don't know how many initiations, a lot, no? But that means, okay, in the course of my life, I would like to try and do those practices, not like, okay, thank you, I got this, I got that, you know, and then what did I get, you know? Like 2 weeks later, you can't even remember the name, you know? Então, aqui a gente vai ter a oportunidade de ter muitas iniciações aqui no programa. Mas também não adianta a gente ir lá fazer 5 iniciações, fazer. 10, I don't know. Lots on the program, no? It's full of initiations. Está cheio de iniciação no nosso programa, aqui com o Lama Ganchen. E aí faz todas as iniciações, assim, vai fazendo, quero mais uma, e daqui a uma semana você nem lembra mais que iniciação você recebeu, o que era aquilo, né? Então, na verdade, quando você recebe uma iniciação, você tem que ter a mente assim de pensar no futuro. Eu quero fazer essa prática, né? Eu quero poder praticar isso aqui, né? Então não é uma questão de ir lá e receber todas por receber, né? Tem uma coisa it's not like Pokemon or something, yeah? Então não é como Pokémon, né? Pega, né? Então o São Rinpoche, que foi um dos mestres de Lama Ganchen, ele dizia que às vezes a gente é como os cães e os ossos, né? Então mais um. Or maybe like, you know, like a fox with chickens, like, you know, it'll just go and all of them, yeah? Como uma raposa, né, atrás de galinhas, né, que vai lá e caça todas elas, né? Então, não tem que ser assim. Então, assim, eu pego só um osso, tenho esse osso aqui, que é a minha prática, eu vou praticar aquilo, né? Tudo bem, somos muito afortunados de ter essa oportunidade de receber tantas iniciações do Lama Ganchen,
Mas ter essa motivação, não assim, mais uma iniciação, mas eu não fazer nada com aquilo depois não lembrar de nada, né? Aquilo não serviu para nada. Tem que pelo menos ter uma ideia, né? Uma vontade de, poxa, no decorrer da minha vida, eu gostaria de fazer essa prática, de poder aprender aquela, né? E ter isso em mente. Okay, but each time before each initiation, I will explain what it is, because also you need to know what you're, initiating yourself into, no? So I'll try and explain, like, okay, this practice is for this, and each one, like Black Manjusri or Tara Chitamani or whatever. If you want, every time before the initiation, I will explain, what the idea of the practice, yeah. So you can come and see, okay, maybe this is good for. Also, just come. Maybe it's good for me. Maybe it's not good for me. Then you're sure, yeah. Então, antes de cada iniciação, como vocês podem ver no programa, né, tá previsto que vai ter um ensinamento sobre aquela iniciação. Então, a Lama Caroline vai explicar um pouquinho sobre cada prática, né, antes de cada iniciação. Então, seja lá qual for, se é Manjushri preto, se é Tara Chitamani, enfim. Então, o que é essa prática, para que serve? Então, ela aconselha que todos venham a esses ensinamentos, porque a gente pode conhecer melhor sobre aquela prática, né, antes de receber a iniciação, né, e saber se interessa, o que é, do que se trata, etc. Okay, another thing is, I see this many times over the years. People say, okay, I received all this initiations, now I like to take refuge with the Guru. Like, if you take an initiation, the first thing you do is take refuge in Buddha, Dharma and Sangha. You become a Buddhist, yeah? I mean, okay, like Rinpoche, Lama Gangchen, he is very super open. He says people can just come for a blessing. Yeah, it's true, yeah. But if you actually want to really receive the initiation, that means you are actually becoming a Buddhist. I mean, nobody can convert anybody else to be a Buddhist, yeah? Okay? It's like we all take refuge freely from our own side. It's not like you can be like baptized or something into Buddhism, yeah? But you have to become a Buddhist to practice Tantra. There's no like tantric Buddhists who aren't Buddhist, yeah? It's not, no? So whatever initiation we take, I don't know, in self-healing, in Tara Chitamani, in Black Manjusri, actually, if you actually really receive the initiation, you are taking refuge in Buddhism, yeah? In Buddha, Dharma, in the teachings, yeah? And in the Sangha, in the spiritual community, yeah? Okay? Yeah? I mean, então, tem gente... Sorry, one thing. I mean, look, Lama Gangchen says that everybody, regardless of their spiritual background, is welcome to practice self-healing, okay? So, okay, that's like special discount, yeah? You can do self-healing and you don't have to be Buddhist. You can be, I don't know, Christian or Jewish or nothing or Hindu, whatever you like, yeah? But for all the other ones, like Black Manjusri and Tara Chitamani and Haruka, all that, the deal is not there. You have to become a Buddhist, yeah? Yeah? If you're not sure, just do self-healing, which is already like incredible. It's enough, you know. Yeah. Then okay, then it's okay. Then next time, okay. Wait, do you know what I mean? If you're not sure, don't jump in. Yeah. Then okay, if I'm not sure, I wait till next year. It's okay, you know. Don't even, you know. And then oh no, I'm not sure. Now you have to be like kind of sure in yourself. It's the right thing for you, you know. Like when you take refuge, you should feel like a complete inner security emotionally, you know, that's the right thing to do, you know. Tem gente que pensa assim, agora que eu recebi todas essas iniciações, então eu vou pedir refúgio, né? Tomar refúgio com or with the guru. I want to that afterwards. It's like you already did, no? Yes. Yeah. Então pensa assim, agora que eu já tomei essa iniciação, eu vou pedir para tomar refúgio com o lama, né? Com o guru. Mas acontece que é o seguinte, quando você recebe uma iniciação, para você receber uma iniciação, você já tomou refúgio, né? Porque para receber uma iniciação, primeira coisa, você toma refúgio em Buda, Dharma e Sangha. Né? Então você toma refúgio em Buda, né? Nos mestres, nos ensinamentos, né? No Dharma e na comunidade espiritual, na Sangha. Então, se você quer vir receber as bênçãos do Rinpoche, ok, não tem o menor problema. Mas numa iniciação, na verdade, o que acontece é que você se torna budista, vamos dizer. Né? Então, é diferente. No budismo não existe uma coisa de conversão. Então, você foi batizado, como você ser batizado, por exemplo, né? Como na igreja, enfim. Não é assim.
né? É uma coisa interior. Então, você, na verdade, quando vai tomar iniciação, você toma refúgio no budismo, né? Isso a gente tem que saber, né? Lama Gangchen fala que sempre diz que a prática de autocura ela é aberta a todos, não importa quem você seja, qual seja a sua religião, né? Se você é judeu, católico, ou seja lá o que você for, você pode praticar autocura. Então, com relação à autocura, a Lama Caroline está dizendo que tudo bem, né? Ninguém precisa ser budista para praticar a autocura, mas em relação às outras práticas... At the beginning. Hã? At the beginning. No início. No início. Tá, no início. Para praticar no início, você pode praticar, todo mundo pode praticar. Mas para as demais práticas, para todas as outras, na verdade, você precisa ter esse refúgio, né? Precisa ser budista, sim. Se tornar budista é tomar refúgio em Buda, Dharma e Sangha. Por isso que ela diz, se você não tem certeza, né, não precisa pular dentro, né, do pote, assim. Não tem essa mente de quero iniciação, quero mais uma e tal. Né? Você precisa ter uma certeza interior, né, de que aquilo vai ser bom para você. Né? Para quando você toma refúgio, você tem que estar com uma segurança emocional. Né, de que aquilo é a coisa certa a ser feita para você, de que aquilo é bom para você. I mean, because nobody's saying you have to take initiation, no? Okay, well, there's a program, no? But nobody's saying that you must come here and take the initiation. Everybody is conscious adults, yeah? Or conscious beings. We take freely this because we want to. We see the benefit of doing so, no? Então, ninguém está dizendo que você precisa vir aqui no Centro de Dharma e receber a iniciação, que é uma coisa que tem que ser. Não, você está vindo, você é livre, você está vindo aqui porque você quer, né? Então tem que ser assim, né? Você tem que fazer aquilo porque você sente que é bom para você. Okay, so taking initiation, we become Buddhists. We take refuge in Buddha. Okay, the outer Buddha, you know, the historical Buddhas, yeah. And we recognize that we have Buddha nature inside. That we in the future can become a Buddha if we do the right thing, yeah. Então, quando você recebe uma iniciação, você toma refúgio, né? Você se torna budista, você toma refúgio em Buda, não só no Buda exterior, né? No Buda, na figura do Buda, mas no seu, você reconhece o seu potencial interno de se tornar um Buda. We take refuge in Dharma, okay? Dharma means the spiritual teachings, the Theravada teachings, the Mahayana teachings, the Vajrayana teachings. There's tons of them, yeah? So all the teachings are good, they're all wonderful, yeah? It's like a graduated spiritual path, yeah? And also our own, for example, when we don't get angry, we have patience, this is Dharma. When instead of being mean, we're generous, this is Dharma. Every time we develop a good quality in the mind, this is Dharma, actually, yeah? And it gradually increases and increases, yeah? So we have the outer Dharma and our own inner Dharma experience, realization, yeah? Okay? Então, a gente toma também refúgio no Dharma, né, que são os ensinamentos, né, o caminho espiritual. E a gente toma, então, refúgio nos ensinamentos Theravada, nos ensinamentos Mahayana, no ensinamento Vajrayana, né, que eles são como um caminho mesmo gradual, e então são todos maravilhosos. E a gente toma refúgio, então, em todos os ensinamentos e em desenvolver as nossas boas qualidades. Isso é Dharma. Então, toda vez que a gente desenvolve uma mente boa e que a gente, então, não sente raiva, isso é Dharma. Né? Quando a gente desenvolve mais amor, isso também é Dharma. O desenvolvimento das nossas qualidades internas. Dessa forma, existe o Dharma externo, né? Os ensinamentos, e o Dharma interno, que são as nossas realizações espirituais. Okay, we take refuge in the Sangha, yeah? Sangha is, okay, actually it means the community of people who understand reality, okay? But nowadays, okay, our spiritual group is our Sangha as well, because we're all gradually getting close to reality, yeah? So one is, yes, we get a lot of new friends, like a whole big new family, yes? We take refuge in the Sangha, yeah? Okay? We also have to try and become a Sangha jewel. That means as we improve, we come here because we're unhappy, we need something, we want to change our life, we want to evolve, yeah?
I mean, I never saw anybody hardly go to a Dharma center because they were completely well and completely happy, yeah? I mean, sorry, spirituality is because we need to improve something, no? Okay? But then we work on ourselves and whatever we have, we share with the others, yeah? So then as we become wiser, we become kinder, then we have more to give. We become what we call a Sangha, yeah? So first it's like, it's a support group as well, a spiritual support group, yeah? Yeah? But then gradually we can start to support the others, okay? We become a Sangha, yeah? Okay. Like, I have one friend, yeah? He said to me, he said to Rinpoche, can I take refuge in the Buddha and the Dharma, but not the Sangha? Well, actually, no, yeah. Então, nós tomamos refúgio também na Sangha. A Sangha, tradicionalmente, seria a comunidade, né, espiritual daqueles que compreenderam, né, que realizaram a realidade, a natureza da realidade, a verdadeira natureza da realidade. Mas hoje em dia, né, a gente fala na Sangha como a nossa comunidade espiritual, né, aqueles que estão praticando, né, estão chegando próximo, né, dessa compreensão da realidade. Né, então, a Sangha é a nossa família, né, família espiritual. E a gente deve praticar também para se tornar uma joia da Sangha. Como é que é, né? Na verdade, as pessoas, todo mundo tem tantas pessoas que vêm ao centro e ela acha que ninguém começou a vir no centro de Dharma porque estava tudo bem, estava feliz, né? A gente sempre está com algum problema. A gente maybe a few bodhisattvas might feel like, but very few, you know? Talvez alguns, poucos, né? Bodhisattvas, sei lá, que vieram ao centro de Dharma, né? Assim, estava tudo bem, mas normalmente não, né? Então, a gente está procurando alguma coisa. Então, na medida em que a gente vai desenvolvendo as nossas qualidades, vai se tornando, tendo mais sabedoria e etc., a gente pode se tornar, então, essa joia da Sangha. Então, a Sangha, no primeiro momento, também, né, esse grupo, essa comunidade de apoio espiritual que a gente tem. E, gradualmente, então, nós também, cada um de nós, se torna a joia da Sangha. Okay, so taking initiation means, we're taking refuge in Buddha, Dharma and Sangha, we're becoming Buddhist. We are entering into a relationship with a spiritual teacher and also with a spiritual school, in this case the Nalso school of Tibetan Buddhism, yeah? That's what we're actually doing first when we take an initiation, yeah? It's not just like, I did this weekend course and where's my certificate kind of thing, you know? Yeah? Yeah? And now I wanted to, whatever that was, and now I'm going to do something else. It shouldn't, I mean, of course, you can do like that, but that's not really the correct way to do, no? Então, de contar antes, que ela contou esse caso de uma pessoa lá, um amigo aí da Sangha, que chegou para o Rinpoche e falou, tudo bem, Rinpoche, coisa de refúgio, será que eu posso tomar refúgio só no Buda, no Dharma e na Sangha? Não, né? Ele falou, não. No, he said, I want to take refuge in the Buddha and the Dharma, but not the Sangha. Yeah? Sim, eu tomei refúgio em Buda, Dharma. But I don't want to take refuge in the Sangha. Mas não quero tomar refúgio na Sangha. Não tomei refúgio na Sangha. Não tem, não existe isso, né? Bom, então uma iniciação é você tomar, quando você recebe uma iniciação, você toma refúgio em Buda, Dharma e Sangha, e você começa essa relação, esse relacionamento com um mestre espiritual e com uma escola espiritual. Então, nesse caso aqui, né, nós estamos dentro da escola dos ensinamentos Nalso, da linhagem Nalso. Which is a branch of the Gelugpa school of Tibetan Buddhism, yeah? Que é um braço, né, é um ramo da escola Gelugpa do budismo tibetano. Okay. Então, é isso. A iniciação é isso, e a gente não deve ter essa coisa de, então tá bom, eu vou lá fazer uma coisa no fim de semana, uma atividade de fim de semana, vou receber tais iniciações, quero meu certificado, tá aqui. Não é dessa forma que a gente deve se relacionar com isso. A gente pode até fazer, mas isso não está certo. Okay, so first thing we do is we take the refuge vows with Rinpoche, no? And that means, we take refuge.
taking refuge, okay. Normally, okay, we take refuge in many other things, you know, like, don't know, money, relationships, status, all kinds of things, no? Like, yeah? But now we're taking refuge in Buddha, Dharma, and Sangha, and that comes with, like, some compromise, yeah? Like, we call, like, the refuge vows. The main thing is no violence, yeah? Like Rinpoche is always saying, looking with peace, you know, touching with peace, everything, peace with everything, everything with peace, yeah? That's what we're committing ourselves to make that the center of our lives, yeah? Our mandala, like, to live in the kind this way, you know? A primeira coisa, então, na iniciação, a gente faz os votos de refúgio, né? Então, toma refúgio. Normalmente, na nossa vida, a gente toma refúgio, né, em dinheiro, nos relacionamentos e nessas coisas. Mas agora, então, a gente vai tomar refúgio em Buda, Dharma e Sangha. E, dessa forma, tomar esses votos em que, basicamente, a gente está se comprometendo com a não violência. Né? Em ter uma vida mais pacífica, uma fala pacífica, como diz o Rinpoche, né? Fazer paz com tudo e tudo com paz. Okay, then we have to like think peacefully, speak peacefully, and act peacefully with our body, yeah? Okay, then they say there's like 10 ways to do that and things like that, yeah? But the idea is no violence is the basic idea, yeah? Então, a gente vai começar, são esses votos, né, de falar com paz, ouvir com paz, tocar com paz, pensar com paz e etc., que são relacionados, então, às ações de corpo, né, a ter com paz. Speech and mind, 3 things. Sim, nas 3 ações, de corpo, palavra e mente, né, todas as ações de corpo, palavra e mente, com paz. E existem, na verdade, são 10 tipos de ações. Okay, so look, when we take initiation, we're taking what we call the refuge vow, bodhisattva vow, and tantric vow. Okay, yeah. So it's like, why should we want to take vows? Because we might think I have already enough like compromises in my life already, and why do I want to sign up for like 64 bodhisattva vows? Yeah, that's what we're signing up for. Yeah. And then, actually, first there's like 19 tantric vows and then many others, yeah? Yeah? So, why should I do this, yeah? Because at first we're like, oh, you know, I'm not sure about this, but that's why I want to tell you what you're doing, yeah? Because many people, they take initiation, they have absolutely no idea what they're doing, yeah? Like, what was that? Who is that, you know? No idea, just sit there and it's like... So, when I first took initiation, yeah, there was nobody at all that explained to me what was happening, yeah? Okay, I went and did it anyway, and everything was fine, actually, you know. But I would have liked somebody to explain to me before, you know, what I was going to do. So that's what I'd like to share to you, you know. Because that's what I would have liked somebody to tell me when I was younger, you know. Yeah. Então, na iniciação, a gente toma esses votos de refúgio. Existem também os votos do Bodhisattva e os votos tântricos. Então, são muitos votos, né? Então, são 64 votos do Bodhisattva, 19 votos tântricos. E aí você fala, por que eu tenho que fazer tudo isso? O que eu estou fazendo aqui, né? E muitas vezes a gente senta lá, recebe a iniciação, não tem a menor ideia, né, do que está repetindo, do que está fazendo. E Lama Caroline disse que ela mesma, quando era jovem e recebeu as primeiras iniciações, foi assim, ela não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. E ela adoraria que naquela época tivesse alguém que tivesse explicado para ela, né, do que se tratava, o que ela estava fazendo lá. Por isso que ela quer explicar para a gente, né? Yeah, also, you know, it was all like, you know, this practice is secret, so you can't know anything about it or the vows before you take the initiation. But it's like, oh, hang on, I want to know what the vows are before I take them, no? If I have to commit myself to something, I want to see the contract first, no? It's normal, no? Diziam, essa prática é uma prática secreta, então você não pode saber o que são esses votos antes de você receber a iniciação, só depois. Ela fala, bom, mas como assim? Eu vou receber, me comprometer, como eu vou me comprometer com tudo isso se eu não sei o que é, né? Como é que eu vou assinar um contrato sem ler, né, o contrato antes, né? So anyway, look, we have, okay, Mahayana Buddhism, we want to become a bodhisattva. A bodhisattva means a person who's on the way to enlightenment, to awakening, yeah? Okay. Então, no Mahayana, a gente está praticando para nos tornarmos um bodhisattva. E o que é um bodhisattva? A sattva, a being who's on the way to bodhi, to awakening, yeah?
Então, o Bodhisattva é um ser, né, que está no caminho do despertar. Okay, so, for example, if you want to become, let's say, I don't know, a football player, yeah? Okay, for example, yeah? Then when you're little, you start pretending or practicing being a football player, isn't it, yeah? Or if you want to be, I don't know, a doctor, yeah? When you're a kid, you start with a little outfit and start, pretending to be a doctor. It works like this, no? First we start, pretending to be, trying to behave in that way, and gradually we learn how to do, no? And then maybe in the future we become, no? Hopefully, if we carry on for years and years and years, Então, como é que é isso, né? Se você quiser ser um jogador de futebol, ou se você quiser ser um médico, né? Primeiro você tem que praticar e você tem que fingir que você when you're a child, no, usually. Quando você é uma criança, né? Então você vai, eu quero ser um médico, você vai lá e brinca, né? Brinca de médico, ou brinca de estar jogando futebol, né? Você finge que você é, né? Você primeiro, então como é que é esse processo? Primeiro você tenta se comportar como se você fosse, né? E aí gradualmente você vai aprendendo como é que é, né? E no futuro você então se torna. I mean, look, a bodhisattva is not an alien or something. It's a person who's evolved, spiritually, yeah? We can become full of generosity, full of ethics, full of patience, full of all these qualities if we start to practice them, yeah? It's not like, oh, they're fantastic and me, I can't do. No, of course we can, but we just need to first believe it's possible and then start to try, and then keep practicing, and then slowly or quickly, because our personality is not fixed, we can become like that, yeah? Então o Bodhisattva ele não é um extraterrestre, né? Não é um alien, né? Ele é uma pessoa super desenvolvida espiritualmente, né? E se nós quisermos, né, nós também podemos ser alguém de completa generosidade, né, completamente pacientes e com todas essas qualidades, né? Nós também podemos nos tornar alguém assim. O primeiro passo, nós precisamos acreditar que isso é possível, né, e desenvolver aos poucos. Então, aos poucos, né, rápido, né, como diz Lama Caroline, né, slowly, quickly, né? Então, aos poucos, rapidamente, a gente pode se tornar alguém assim. Oh, anyway. Oh, now I forgot, yeah? Okay, so look, in the initiation, we take what we call the bodhisattva vows. Really, it's like a list, yeah? Like now, for example, on our phone and stuff like this, we have a to-do list, no? Today I need to go shopping, I need to do this, I need to blah, 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 list, no? Then tick, 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 yeah? So the bodhisattva vows is a list like this. If I want to become an awakened person, what do I need to do? I need to be generous. So I need to be generous materially, I need to be generous with information, I need to give spirit love, I need to, there's a whole list of things. And it's like, how am I doing, yeah? Let's look at my checklist, yeah? So it's actually something we could like print out and have on our phone these days, no? Or on the fridge or something. And how am I doing, Yeah? It's like if I want to be a patient person, I need to do this, 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 and this. Do you know what I mean? It's not like something like heavy. It's like a list, How am I doing with my concentration, okay? Did I do this, For example, did I study the Dharma, yeah? Yeah, did I cut out some distraction in my life? There's a whole list of things, yeah? So it's actually like a self-help list to become a bodhisattva, yeah, the bodhisattva vows, yeah? So it's something very useful and very practical and also something very nice, yeah? Because it's just making us behave in the best kind of way, to be a lovely person, yeah? A kind person, a generous person, the person we all actually want to be, yeah? So how am I doing? I missed one. Okay, I need to do this one, yeah? Or missed a few, yeah? Okay, but then that's why we have to remember the vows, yeah? Because it's like a list for our life, yeah? Yeah? So so it's more or less like the idea we have now of the reminder list on the phone, but it's for our spiritual development, yeah? I mean, and the worst thing that will happen if you don't keep the vows is we won't evolve, yeah? By the way, we just stay the same, which is bad enough, yeah? So
That's what will happen. Nothing. You'll end up. We will be the same miserable neurotic like we are now. Yeah. Yeah. Okay. But if então, os votos do Bodhisattva, o que são os votos do Bodhisattva? Eles são como uma lista de tarefas, né? To-do list. Então, se eu quiser me tornar alguém desperto, o que eu tenho que fazer? Né? Então, eu preciso desenvolver, ser mais paciente, preciso ser mais generoso, né? Preciso não fazer isso, preciso fazer aquilo, etc. Então, esse checking list, né? Isso são os votos do Bodhisattva, que é como a gente tem uma lista de tarefas no nosso celular, no nosso computador, né? Hoje eu preciso fazer isso, e a gente vai ticando. Então tá, já fiz, né? Se foi. Né? Da mesma forma, os votos do Bodhisattva são essa lista das coisas que são necessárias, né? Que eu preciso desenvolver e fazer se eu quiser me tornar um Bodhisattva. Né? Então, se eu quiser ser mais paciente, como é que eu faço? Né? O que eu tenho que fazer? Eu quero desenvolver concentração. Mas eu já estudei o Dharma hoje, né? Eu me distraí com alguma coisa. Né? Então, é essa lista de coisas. Ela diz que a gente tem que saber, né? Conhecer essa lista. Então, a gente pode pôr isso no nosso celular e ler, a gente pode imprimir, colocar na porta da geladeira, enfim. Os votos do Bodhisattva, eles são essa coisa muito prática, né? Muito boa, né? Uma coisa bacana e prática, que vai nos ajudar a nos tornar aquela pessoa que a gente quer ser. Né? Porque, na verdade, eu quero ser... Né? Quem não quer ser mais feliz, mais paciente, enfim. A gente deve lembrar desses votos porque eles são essa lista para o nosso desenvolvimento espiritual. E, na verdade, se a gente não seguir esses votos, né? Se a gente não fizer nada, o pior que pode acontecer é a gente não se desenvolver. Então, é isso. Se você não se lembrar dos votos do Bodhisattva, não fizer, não seguir, né? A pior coisa que vai acontecer é não acontecer nada. Você vai ficar exatamente como você é, né? Com suas neuroses, a mesma pessoinha, com todos esses problemas que você já tem hoje. But we want to be better people, no? That's why we're doing all this, no? Mas, na verdade, nós queremos nos tornar pessoas melhores, e é por isso que a gente está aqui, por isso que a gente está fazendo tudo isso. Look, life these days, as we all know, is very confusing, you know? Yeah? There's so many different ethical issues, but it's like if you take the Bodhisattva vows, it's like we know how to live, yeah? Okay? We know what's right and what's wrong. For example, helping others right, not helping others wrong, harming others wrong, you know? Being peaceful, taking care of ourselves and others right, yeah? It's quite clear actually in Buddhist ethics. So this gives an incredible emotional security, yeah? Yeah? I mean, okay, whether we do it or not because we're deluded, this is a different matter, but we know what we should do, you know? Okay? And it's not like somebody's telling us. It's like, because, okay, this is our own wisdom actually, you know? I mean, because all this is not all this stuff just makes basic sense as a human being, you know? Yes, I should take care of the others. Yes, I should be kind. Yes, I should put other people first. Every time I'm being selfish, that's wrong, you know? So life becomes quite clear, actually. We know, you know? So that's already a huge relief, you know? And this is before we said any mantra or anything like this or any visualization. It's like, okay, now I know actually how I should live, yeah? Yeah? Então, hoje em dia, a vida é muito confusa, né? Tudo muito difícil. E os votos do Bodhisattva, eles nos mostram o que é certo e o que é errado. Né? Isso nos dá uma enorme segurança emocional. Então, é isso, né? Ser generoso é certo, quando eu, enfim, trato os outros mal é errado, né? Então, eles, na verdade, nos dizem, né? Através deles nós sabemos o que nós devemos fazer. Né? E não é que alguém está nos dizendo isso. Isso é a nossa própria sabedoria, né? Interior. Que a gente vai saber, assim, né? Então, eu devo ser mais generoso, eu devo colocar os outros
antes, primeiro, né, do que eu não devo ser, toda vez que eu sou egoísta, isso não é bom, né, isso está errado, e isso vai nos dar um tremendo alívio. I mean, this is actually a refuge, no, isn't it? Yeah? Yeah? Então, isso, de fato, é que é o refúgio. Tá? Esse comportamento. Yeah. E isso vem antes de qualquer mantra, de qualquer visualização. Né? Essa conduta, ter essa conduta. Look, Buddhist ethics is really simple. If it's harming yourself or others, it's wrong, yeah? It's easy, no? But our mind is quite complicated. It's, oh, yeah, but we always... Anyway, it's quite clear, actually, but there's many different vows because there's many different situations we get involved in, yeah? Okay? So we need to think, okay, in this situation, how would a bodhisattva act? I want to be a bodhisattva. So a bodhisattva should do this, this, and this, yeah? Yeah? For example, I don't know. There's many bodhisattva vows. No, if I have a fight with somebody, even if they're right, I have to say sorry. That's quite hard, that one, yeah? 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 Like there's many bodhisattva vows. Like, for example, one of the we call secondary bodhisattva vows is, let's say I have a fight with somebody, yeah? Even if I'm right and they're wrong, I have to say, oh, sorry, you're right, and it's so difficult. But anyway, you have to make it, of course, we can't always. We have the ideal, yeah, okay, and we try and do it as much as we can, yeah. Então, a ética do budismo, ela é muito simples. Que é assim, se alguma coisa faz mal, é maléfica para você, maléfica para os outros, então está errado. Tá? E então, em muitas situações, a gente passa por muitas situações, né? A gente se envolve em muitas situações diferentes e muitas vezes, talvez não saiba como agir. Então, os votos do Bodhisattva, eles nos dão, né, essa orientação. Então, se nessa situação, como é que um Bodhisattva agiria? É isso que eles vão dizer. Então, se eu quiser ser um Bodhisattva, como é que eu devo agir? Né? Então, ela está dizendo de um dos votos do Bodhisattva, diz assim, às vezes, se você tiver um conflito com alguém, uma briga com alguém, mesmo que se alguém esteja errado e você, de repente, está com a razão e a pessoa que está errada, você deve dizer desculpe. Né? Etc. And many more, 64 more. E muito mais, né? Actually, look, if you don't know the Bodhisattva vows, please Google. Before this lunchtime, you Google Bodhisattva vows, and you'll come like, there's 18 root vows and 46 secondary vows. Yeah, I'm sure it's in Portuguese, no doubt. Yeah, just Google, Mr. Google, yeah, Mrs. Google, and you see the list. Yeah, okay. Then of course somebody needs to explain them all, but many you can understand straight away. Yeah. Então, se você não sabe quais são os votos do Bodhisattva, ela está dizendo que dá um Google, coloca lá, votos do Bodhisattva. 18 root and 46 secondary vows, yeah? Então, são 18 votos raiz, yeah, e 46 secundários. Yeah. E aí você... Enfim, se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar para alguém. Mas and there's many people here practicing for many years. You ask the people, in the center, what's this? Please explain this to me. Yeah? Então, ela está dizendo que aqui no centro tem várias pessoas que já estão praticando há muitos anos. Então, se você tiver alguma dúvida, você vem, pergunta, por favor, me explica o que é isso. O que é isso aqui, né? Yeah. Me explica que eu não entendi. Okay, right. So homework for lunchtime is Google Bodhisattva vows, yeah? Yeah? Então, a lição de casa para a hora do almoço é botar no Google votos do Bodhisattva. Okay, so the first part of this, this is the first part of receiving any initiation, yeah? We take refuge in Buddha, Dharma and Sangha. We take the Bodhisattva vows. We commit ourselves to a spiritual teacher and a spiritual school, okay? That's what we do in the first 5 minutes of the initiation, yeah? Yeah? Or first 10 minutes, yeah? Huh? Então, a primeira parte da iniciação é isso, é você tomar refúgio em Buda, Dharma e Sangha e se comprometer com o mestre espiritual e com o caminho espiritual. Isso é o que acontece nos 10 primeiros minutos de uma iniciação. E toma os votos. Because, Rinpoche actually does say very clearly, but it's saying in Tibetan, and if we're new, it's all, yeah, just like, the energy is nice, and maybe we're not really aware what we're doing, so now you know, okay? Então, porque durante a iniciação, o Rinpoche vai falar isso aí, a gente vai repetir tudo em tibetano, e vai ser uma energia super forte, a gente vai estar lá, assim, naquela coisa, e se a gente não souber o que é, né, vai ser difícil na hora de saber. Então, por isso que
agora a gente já sabe. Porque na hora não vai, né? Se você não tiver essa explicação antes, você não vai saber o que está acontecendo. Okay, anyway, we're committing ourselves to be a better person, to evolve for the benefit of others, yeah? And, okay. Or even slowly or quickly to evolve, to become a bodhisattva, and one day even a Buddha, yeah? For the benefit of all beings, yeah? So this is the real point of taking Tantra, yeah? Okay? All the rest is just some technical means to get there, yeah? Então a gente se compromete a ser uma pessoa melhor, né, a cuidar dos outros, a nos tornar um Buda para o benefício de todos os seres. Tá? Esse que é o objetivo, né, do Tantra, e o resto é apenas alguma outra coisa técnica que não serve para nada. No. I said no. The rest is a technical means to reach enlightenment. Yeah. O resto são apenas meios técnicos, né, para atingir a iluminação. Mas a base é isso, é esse compromisso. Okay. Why we have many different practices is because we have many different personalities, yeah, and many different needs, yeah. So we have many different things, you know, different emotional problems can arise in our life. So we have different tantras, yeah, 4 classes of tantra, yeah, and many of them are like kind of tools to heal various kinds of situations in our life, at least the lower tantras, yeah. Então, por que existem tantas práticas diferentes? Porque existem muitos tipos diferentes de pessoas e muitas diferentes necessidades, né? E muitos diferentes problemas, né, na vida. Então, cada um passa por diferentes problemas e tem necessidades diferentes. Então, por isso existem 4 classes do Tantra, e cada uma delas são meios, né? Os primeiros, na verdade, as classes mais baixas do Tantra, as 2 primeiras, o Tantra de ação e o Tantra de performance, são ferramentas para as diferentes situações, né, da nossa vida. I mean, look, for example, we all have different kinds of sickness, no? If we went to a doctor, yeah, and I go to the doctor, let's say I have diabetes, the doctor gives me an aspirin. I go to the doctor, I've got cancer, the doctor gives me an aspirin. We'd soon think, this doctor is rubbish, no? This doctor only has 1 medicine, you know, and just give 1 medicine for everybody? Of course not. You need to give exactly the right thing for each person, no? So that's why we have many different tantric practices, because you need a way that's appropriate for each situation, to heal each kind of type of mind, yeah? Então, por exemplo, existem muitas doenças diferentes. Então, suponha que você vai no médico, você está lá com diabetes, o médico te receita uma aspirina. Aí você está com câncer, você vai nesse mesmo médico, ele te receita uma aspirina. Você vai falar, bom, esse cara é um charlatão, não sabe nada, né? Como assim? Então, você precisa de soluções, da mesma forma que você precisa de remédios diferentes para curar diferentes doenças, você precisa de diferentes práticas, né? Diferentes maneiras para curar cada tipo de mente. Okay, so we have different kinds of initiations, yeah? We have 4 classes of Tantra, by the way. What does the word Tantra mean? Can somebody tell me? Yeah? We have 4 types of Tantra, but can somebody tell me what Tantra actually means, by the way? Yeah? There's a question. Yeah. Então, a gente tem 4 tipos diferentes de Tantra, mas será que alguém pode dizer o que de fato significa Tantra? Not Gisele. Rápido para iluminação. Sorry? Caminho rápido para iluminação. Yes. Anybody like to add anything else? Alguém quer acrescentar alguma coisa nessa resposta? What's Tantra? O que é Tantra? Sorry? Anybody else? Transformação de energia. Transform of desire. Okay. Anybody else? Okay. So channeling energy. Okay. So look, Tantra is a Sanskrit word. Yeah. Tantra actually means continuum. Yeah. Então, Tantra é uma palavra sânscrita e Tantra significa literalmente contínuo. Yeah.
Okay, so what Tantra actually means is learning to work with the different levels of the mental continuum, the gross body and mind, the subtle body and mind, and the very subtle body and mind, yeah? Então, o Tantra é você aprender a trabalhar os diferentes níveis desse contínuo. A mente grosseira, a mente e o corpo grosseiros, a mente e o corpo sutil e a mente e o corpo muito sutil. Yeah? Actually, by the way, speaking of which, who knows what sutra means? Yeah? Então, quem sabe o que significa sutra? Okay. Sutra actually it's a bit like in our languages. It means it's like a discourse. So actually, it means a thread. You know, like sewing. Yeah. It's like a sutra is a public discourse. So it's like ideas that are like sewn together on a thread of thought. Yeah. Sutra is like a public discourse for everybody, but really it means like ideas like sewn together, like on a thread, yeah? Like you have like sutra, you know, like the doctors use sutras, yeah? Yeah, sutras. Yeah, because our language is Indo-European, yeah? Yeah. Okay, sutra means this. It's like Buddha's ideas, you know, to help us to develop renunciation, empathy, wisdom, yeah? Like these threads of thoughts, you know, for everybody, yeah? Tantra was more like the kind of, actually more like secret teachings, yeah? Secret in the sense that not everybody wanted to do that, was ready for that, you know, at that time, yeah? And Tantra means working with the different levels of the continuum, our mental continuum, gross, subtle, and very subtle, yeah? Yeah? Because we use all these words and we don't know what they mean, no? Yeah? Então, sutra, a palavra sutra significa sutura, é isso? So it's kind of similar to the... É, sutura contínua. Então, são as ideias de Buda, né? Todas costuradas juntas, né? Para desenvolver a nossa mente, desenvolver os nossos aspectos da mente. Então, eram ensinamentos ditos secretos, porque Tantra, desculpe, o Tantra. E o Tantra significa você trabalhar com os diferentes níveis, né, da mente, do contínuo mental. Então, os ensinamentos do Tantra, eles eram ditos como secretos, porque se dizia que nem todas as pessoas estavam prontas para receber esses ensinamentos, para receber esse caminho. Okay, so anyway, so the tantric teachings, yeah, okay. People have some very funny ideas about Tantra. Tantra really is to help us keep our bodhisattva vow checklist in a better way, yeah, faster, yeah. It's the same. It's Mahayana Buddhism. Tantra is so I can become a more generous, ethical, patient, concentrated, wise person faster, yeah? Because the world can't wait, I need to do it now, yeah? Okay? If we think anything different from that, it's not the right way to think, you know, about Tantra, yeah? Because, you know, I know we have all kinds of other kinds of publicity, but it's not true, yeah? Because, look, if for example, if Tantra was like, just for example, like, you know, like sex and stuff like that, we'd all be enlightened, no? Yeah? No? Yeah, obviously it's not, no, because otherwise we would all be enlightened a long time ago, no? Yeah, no need to come here, very easy, no? Yeah. Tantra is learning to recognize and work with the subtle and very subtle body and mind, learning to recognize the subtle elements, the winds, the drops, you know, all the using to open the chakras. Why? Because we want to work with our subconscious to heal our mind in a deeper and more profound way, yeah? Because otherwise we can't really resolve the emotional blockages that are stopping us becoming a bodhisattva, stopping us becoming a Buddha, yeah? Então, os ensinamentos do Tantra, na verdade, são uma maneira da gente manter aquela lista de tarefas lá dos bodhisattvas, dos votos de bodhisattva, de uma maneira melhor, tá? Então eles não vão nos ensinar, os ensinamentos que maneira é essa, né? Esse vai levar ao quê? A gente se tornar uma pessoa melhor,
mais sábia, mais calma, mais generosa, mais amorosa, mais concentrada e tudo isso de uma forma rápida, tá? Por que tem que ser rápido? Porque o mundo não pode mais esperar, tá? E qualquer coisa que a gente pense que seja o Tantra, que for diferente disso, está errado, tá? Porque se tem umas ideias, às vezes, um pouco assim, estranhas do que seja Tantra, né? Muito estranhas. Né? Então, a gente pode achar que Tantra tem a ver com sexo, ou que é sexo, mas se assim fosse, né, a gente não precisaria nem estar aqui, a gente já teria iluminado há muito tempo, né, se Tantra fosse sexo. Tá? Então, Tantra é uma maneira, ele nos ensina a gente trabalhar, reconhecer e aprender a trabalhar, então, com esses níveis do nosso corpo e mente, né, grosseiro, sutil, muito sutil, a reconhecer os nossos ventos, as nossas gotas, a abrir os nossos chakras, tá? So we can overcome the emotional blockages in the subconscious that stop us becoming a bodhisattva or a Buddha. Então, a gente, dessa forma, a gente vai trabalhar no nosso subconsciente mesmo, né? A gente vai romper os bloqueios mesmo, que existem mais profundos no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, na nossa parte mais sutil, e que nos impedem de desenvolver todos esse caminho, esses votos do Bodhisattva, né, que nos impede de nos tornarmos Bodhisattvas, de nos tornarmos pessoas melhores. Yeah. Okay, so that has to be the main focus of the tantric practice. I'm becoming a Buddha, a bodhisattva, and then a Buddha for the benefit of all beings. If it's not going together, we're not doing the practice right, yeah? Então esse que tem que ser o foco principal, que é o foco principal do Tantra, que é se tornar um bodhisattva, se tornar um Buda, né? Se esse não for isso, então está errado. Não é. Okay, so another thing I want to say is, like, for example, now there's an incredible spiritual materialism, yeah, very, very manifested, you know. So that's not really the right way to behave, yeah, you know, because there's like the glamour of spirituality, you know. You see all over São Paulo, you know, yeah, it's full, yeah. So if we take initiation, we should actually be kind of like low key, you know. It's like, no, really, yeah. It means we shouldn't go around like posting on Facebook, I'm doing Tantra, look at me, I'm so enlightened, look at my Vajra and bell, and look at me doing this, and look at me doing that, and here's a selfie of me doing this and doing that, no? It's not the correct way to do, no? Like, especially in our school, in the Gelugpa school, it means if you do Tantra, you just be low-key about it, you know? You're not like, I don't know, like, you know, like, you know, I'm so wonderful because I'm doing Tantra, yeah? And look at me on Instagram and on Facebook and on YouTube, you know? It's not you should be quite the opposite, just stay off all those platforms and just be like, oh, I'm just a boring person, yeah? 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 That's the correct way to practice Tantra, yeah? They say externally you should practice like non-violence, yeah? Inwardly we practice like a bodhisattva, yeah? Like put the others first, you know? Secretly, we're practicing Tantra. That means even we don't tell anybody. Oh, I can't tell anybody. I can't put myself on Instagram. No, you can't. Yeah, sorry. Yeah, yeah. Rinpoche actually emphasizes a lot. You know, we should not like post anything on Facebook. Oh, okay, we have Facebook. Yeah, little concession. We have our own little group here. That's okay. Anywhere outside of that is absolutely not cool. It's not nice. Yeah, okay. Because why? Because we're building up our ego, but we're using spiritual means, and we're doing the opposite. We're subverting spirituality, and then what we're going to do, yeah? 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 You know, the point is to sit down and meditate, yeah, and get on with your practice, be a better person and help others. You don't need to go around saying, look how wonderful I am, you know, yeah, on Instagram or whatever, you know, all these things. Now there's millions of them, yeah. Então a gente vive em São Paulo e enfim, a nossa sociedade é muito materialista. Well, not just here, everywhere, of course. Não só aqui, né, mas enfim. But here you can see there's many examples around. Sim, a sociedade é muito materialista e essa não é a
forma correta aí da gente praticar a espiritualidade. Existe muito glamour da espiritualidade, né? Então, não é agora para a gente sair postando no Facebook, né? A gente tem que ser um pouquinho mais, enfim, discreto. E sair postando no Facebook, eu sou maravilhoso, olha, eu estou praticando Tantra. I did this many mantras. Eu fiz tantos mantras, né? Estou aqui, posta foto, olha que maravilhoso, meu Vajra, meu sino e meu mala e não sei o que For lá. example, if you take a photo of you and Rinpoche, okay, but it's for you. It's not for putting everywhere on Facebook, for example, yeah? It's for you to make a photo and you put on your altar, yeah? It's not for like, oh, you know, here I am, that guru, you know. Então você tira uma foto, né, com o Lama Gante e já sai postando, eu e o Lama Gante. Eu. Né? Então se você tira uma foto com o Lama é para você guardar, para você colocar lá, né, onde você faz sua prática e etc. É uma coisa para você. Então a gente tem que ter essa conduta externamente de não violência, né? E internamente a gente deve praticar secretamente os votos do Bodhisattva. Internally, the Bodhisattva vows, secretly the attitude of Tantra. That means you behave completely normally, like with your mother, your father, your grandmother at work, etc. You don't, you know, suddenly change, you know, into like... Então, e secretamente a gente tem que ter essa atitude, né, de praticar o Tantra. Então não é que agora eu pratico o Tantra e eu vou virar uma pessoa diferente, chega lá com meu pai, com minha mãe, iluminado, não? Agora eu sou iluminado, né? Não é para sair colocando a foto então no Instagram e não sei mais aonde, né? E o Rinpoche pede para a gente, inclusive, não ficar postando essas coisas por aí nas redes sociais. Claro, a gente tem lá um grupo fechado, um grupo da Sangha, alguma coisa, então você põe lá, tá bom, né? Não tem que ficar fazendo muito carnaval com essas coisas que, no fim, elas só estão reforçando o nosso ego, né? E você está fazendo uma coisa que você está subvertendo, assim, a espiritualidade. O que a gente tem que fazer de verdade é ter essa postura mais discreta, né? Essa é a forma correta de praticar o Tantra. Né? Like, even don't tell people, yeah? E nem contar que você está praticando Tantra. Only with the Sangha, yeah? Apenas aqui com a Sangha, com a comunidade, com a família espiritual. O que a gente tem que fazer mesmo é sentar e meditar. Né? E não sair postando as coisas no Facebook. Yeah, okay. Well, like many times Rinpoche says, he says, please, of course we have the center, that's recording, streaming, but he says, you don't, please, you record in your mind what's happening, yeah? Don't be there like filming us. Also, it's a distraction from the practice, no? Então, a gente tem aí os vídeos, tem o streaming e tal. E o Rinpoche pede que durante as práticas, a iniciação, não é para a gente ficar lá gravando, fotografando, né, tentando se preocupar em fazer isso. A gente tem que gravar na nossa mente aquele momento. A gente tem que sentar e viver aquele momento. Não se distrair, porque essas coisas causam muita distração. Okay, so we have like different kinds of tantric initiation. Like on the program, we have like things like what do we have? Like, where's the list? We have like action tantra and some highest yoga tantra initiations, like Tarashitamani's highest yoga tantra. Then what else do we have? Like Manjushri, and what else? Chirsinganada, no? So on tomorrow. Yeah. Okay, so some of them are like action tantras, Vajrasattva. Some are highest yoga tantras. There's 4 classes of tantra. Yeah. The lower classes of Tantra, there's 4. It's action, performance, yoga, and highest yoga Tantra, yeah? Yeah? Então, existem diferentes... A gente vai receber aqui muitas iniciações, diferentes iniciações de classes diferentes do Tantra. Né? Porque existem 4 tipos de Tantra, 4 classes do Tantra. Charya. A Charya, que é o Tantra de ação. Kriya, we call performance Tantra. Kriya, que é o Tantra de performance. O Yoga Tantra e o Alto Yoga Tantra, o Yoga Tantra superior. E as iniciações que a gente vai receber aqui, algumas são desses do Tantra de ação, como Manjushri, Preto e Vajrasattva. Well, Vajrasattva can be highest yoga Tantra or Vajrasattva depende, pode ser Alto Yoga Tantra, como pode ser Tantra de ação. Mas, por exemplo... Singanada is action tantra.
se enganada, a Tantra de ação, Heruka, Alta Yoga Tantra, Tarachitamani, Alta Yoga Tantra, enfim, a gente vai ter iniciações de vários tipos de Tantra agora nessa temporada. Okay, so it's a little bit, it's like kind of steps to enlightenment, yeah? But all of them, we need all 4 types. It's not like, oh, I only want the top one, because it's like a ladder. You can't get to the top ladder without the lower step, no? Lower rung, no? On a ladder, no? Então, são como se fossem degraus para a iluminação, tá? Essas 4 classes do Tantra. Então, não é assim, então eu não quero, eu quero logo aquela lá, o mais alto, né? Yeah. Mas você não consegue chegar lá no mais alto sem passar pelos outros, né? So, in fact, this text of Rinpoche's that I'm looking at is called the Jeweled Staircase, yeah? Is one book that Rinpoche made in India, no? And now we're translating, yeah? So it's like a ladder, no? We start with like, okay, definite emergence, I want to change, empathy, bodhicitta, correct view of reality, I need a guru, yeah? Like the sutra. Then we have all this tantra steps as well, you know, there's many, many more steps, and you can't get on the top unless you can fly, no? Not possible to get the top one, yeah? Without going up the ladder, yeah? Então tem esse livro que a Lama Caroline trabalhando, do texto do Rinpoche, que é a escada das joias, e que fala, né, desse caminho, né, a iluminação. Então você tem um primeiro degrau, que é a imersão definitiva, né, e empathy, bodhicitta. Como chama isso? Empatia, né, a bodhicitta, a visão correta da realidade, né? Então entering into a relationship with the guru. Entrar no relacionamento com o guru, então tomar refúgio, entrar no relacionamento com o guru, então você vai subindo, né, esses degraus. Por isso não é possível você chegar lá em cima primeiro sem passar por isso, a não ser que você vá voando. Yeah. Do you know what I mean? We all think, I want to do Highest Yoga Tantra, I want to do Kala Chakra, or Haruka Chakra Samvara. All the rest I'm not interested in, but then we're never going to get anywhere, no? If we don't go through all the stages of, Então a gente pensa assim, eu quero fazer Heruka, praticar Heruka, eu quero fazer essa prática do Alta Yoga Tantra, Kala Chakra, enfim. But that's really complicated. I'm obviously good enough to do that, yeah? Então, Kala Chakra é bem complicado. Você tem que ser bom o suficiente para fazer, né? No, but we all think, of course, this is absolutely suitable for me, yeah? Isso aí tá bom para mim, né? Porque eu vou dar conta, porque é muito complicado. Então eu vou fazer Kala Chakra de uma vez. Não vai dar certo, né? Você tem que passar por esses por essas outros níveis, por esses outros estágios. Look, são estágios. Kindly, our gurus are giving us all these initiations, and of course we're welcome to take them. But then what we have to do is actually go up the ladder. If we don't have any definite emergence, if we don't have enough empathy, if we don't understand reality, if we don't have a strong connection with the guru, we need to develop it, yeah? So it's like, okay, thank you very much, kindly. Oh, you gave me the initiation, but now I need to do all the work to get, that practice is working for me, yeah? So a lot of our practice, like doing the preliminaries, doing Lamrim, all this stuff is to create the right mental condition for the practice to ripen in our mind, yeah? Okay? And so this is why the practice takes some time, yeah? Well, for me anyway, it's taking some time. Maybe you're quicker than me, yeah? Because we need to create all those kind of bases. And often it's something actually quite simple that we didn't put into practice, yeah? And when we do, the whole practice is working really much better, yeah? So do you know what I was saying, like about a house, you need to build strong foundations for it. So that's what we need to, usually that's what we need to do after we need to receive initiation, yeah? Okay, in ancient times it was the other way around, but now, anyway, we're doing like this, yeah? Receiving, actually Atisha, actually. Great master Atisha, no? He was a tantric yogi, then he did the sutra, so more or less that's like our way of practicing, yeah? We take all the initiations, then we need to learn how to practice sutra and tantra together, yeah? Yeah? Então, o mestre, o guru, ele está tendo a gentileza, né, gentilmente vai nos conceder essas iniciações. Então, se você ainda não tem ainda não desenvolveu a imersão definitiva, né, a bodhicitta, a empatia, a visão correta e tudo isso, você vai receber a iniciação e você vai, então, trabalhar para desenvolver isso, né? Então, agora que eu tenho a iniciação, eu preciso me desenvolver, né? Desenvolver esses aspectos. E aí, a gente vai
fazer as práticas, né? Então, vai criar as bases, criar as condições para desenvolver tudo isso. Então, fazer as práticas preliminares, estudar, né, o Lambrim, o caminho gradual. E dessa forma, a gente vai criando essa base, essa fundação, né, dessa casa, e isso leva um tempo. E aí, quando você for juntar tudo e fazer, né, a prática toda, você vai ver que aí vai funcionar. Okay, anyway, so it doesn't matter. Like, listen, so there's there's two kinds of tantra, basically, lower tantras and higher tantras. For the lower tantras, for example, we're going to do Singanada, yeah? And Black Manjusri, yeah? Okay, these are lower tantras, yeah? So for these, we take refuge in the bodhisattva vows. This is, and the relation with the guru. This is like the commitment that we need for that, yeah? Então, tem essas... Na verdade, os tantras se dividem entre duas classes dos tantras mais baixos e duas classes dos tantras mais altos. Dos tantras mais baixos, a gente vai receber as iniciações de Singanada e de Manjushri Preto. E, então, para essas iniciações, a gente vai tomar o refúgio, os votos do Bodhisattva e se comprometer, então, né, começar a desenvolver esse relacionamento com o mestre espiritual. Para essas iniciações, é isso, basta isso. Okay. Then we have Haruka Bodhi Mandala, Vajravega Guya Samaja, and Tarachitamani. These are highest yoga tantras, yeah? So, when we take these, we also need to take what we call the tantric vows, yeah? So there's more things we need to do, yeah? Because why we want to see that beautiful picture over there, yeah? Okay, these are the 5 supreme healers, yeah? What we need to do is transform our 5 principal emotions into the 5 supreme healer Buddhas, yeah? Okay? And so the tantric vows is like a checklist for us to do that, yeah? So, okay, so the high tantras, it's obviously more involved. There's more commitment, you know? It's more difficult, the highest yoga tantras, to realize, yeah? Okay? Because we think, okay, of course, I can do it. But we need to, okay, become the right kind of person to realize that, you know? Then why not if we do the right thing, yeah? Então, para as iniciações dos tantras superiores que a gente vai receber, que são Guya Samaja, Heruka, Tarachitamani e... enfim. Vajravega Guya Samaja. Para essas iniciações, então, a gente vai ter que receber os votos tântricos. Então, a gente pode ver, por exemplo, ali nesse banner grande aí, são 5 Dhyani Budas, 5 curadores supremos. E nós, na verdade, nessas práticas, o que acontece? Vamos transformar nossas 5 emoções principais nos 5 curadores supremos. Tá? Okay, e os votos tântricos, eles são como um checklist, então, aquela lista de tarefas para fazer isso. Como é que a gente transforma essas 5 emoções principais nos 5 curadores supremos? Ou seja, essas iniciações, elas envolvem um compromisso um pouco maior do que aquelas, porque tem esses votos tântricos. Okay, the lower tantric initiations are called Jainang, yeah? That means like blessing and permission to practice, okay? Yeah? And the highest empowerments are called Wang, that means empowerment. We use the same word in our language, yeah, but it's actually 2 different things. So it's blessing and permission to practice, we should call it, yeah? For the, like, Black Manjusri, for example, yeah? And empowerment for, like, Tarachitamani, yeah? Então, a gente tem essas... what's the word? What we call Jainang. Jainang, yeah? Jainang. Yeah? Para as iniciações dos tantras mais baixos, a gente tem esse termo que significa, na verdade, a gente fala em bênção e permissão para praticar. É isso que a gente recebe. Tá? E nas iniciações dos tantras superiores, é que a gente realmente, de fato, usa a palavra iniciação, ou em inglês, né, empowerment, que é empoderamento. Yeah. Né, a gente acaba usando a mesma palavra para as duas, mas as primeiras significam bênção e permissão para praticar. Wang means that the guru, yeah, is giving the spiritual power to you. But then whether you can keep it or not depends if you are a good receptacle of that power, yeah? That's why we have the vows, yeah? And commitments of the bodhisattva and the tantra, yeah? Yeah? Então o guru, ele está te dando um poder espiritual.
né, nessas iniciações. Mas ele pode dar. Agora, tudo depende se você é um recipiente adequado para receber isso e para manter isso. Né? Porque ele vai dar, mas né, você tem que manter. Então, esses votos esses votos tântricos são o checklist para você manter esse poder espiritual que você recebe na iniciação. Okay, so for example, I don't know, let's say tomorrow we're going to do Singanada, yeah? One beautiful practice called Singanada, yeah? This is a very special healing practice, yeah, of Chenrezig, the Buddha of compassion, yeah? To heal ourselves and others from many kinds of sicknesses and to make peace with the environment and the guardians of the environment, the Nagas, okay? Yeah? So these lower tantra practices, they have a specific purpose like this, yeah? Okay? Yeah? Amanhã, então, vai haver a iniciação de Singanada. E essa prática é uma prática de cura, uma prática bem especial, bem profunda de cura, de Chenrezig, Singanada, que é para, então, curar nós mesmos e aos outros, o meio ambiente e os guias, né, do meio ambiente. The guardians. Os guardiões do meio ambiente, que são os nagas. Então essa prática ela tem esse propósito mesmo, bem específico. The lower tantras are to achieve a specific purpose, or what we call a siddhya realization, yeah? For example, with Singanada, the purpose is to heal sickness, make peace with the environment, make peace with the guardians of the environment. That's the realization that you get through doing this practice if you do it properly, yeah? Então, os tantras mais baixos, eles têm esse objetivo de você atingir alguma realização espiritual. No caso dessa prática de Singanada, o objetivo, então, é você desenvolver esse poder, né, de curar, de fazer as pazes, poder de cura e de fazer as pazes, então, com o meio ambiente, com os guardiões do meio ambiente. Okay, with Black Manjushri, the realization that we hope to attain is basically like protection from negative energies, spiritual protection from sicknesses, from negative energies, magic, all this kind of stuff, yeah? Yeah? Manjushri Preto, por exemplo, o objetivo é você desenvolver essa realização de proteção espiritual contra a energia negativa, contra doenças, contra a magia e etc. Okay, there are also, of course, practices that lead us to enlightenment, but in order for us to become they're Mahayana, Vajrayana practices, yeah? And when we say lower tantra, we don't mean low, we mean very high practice, much higher than us, yeah? But anyway, yeah? Então, essas práticas, elas são práticas do veículo Mahayana, Vajrayana, e quando a gente fala em tantras mais baixos, né, mas elas não têm nada de inferiores, né, elas são muito práticas extremamente elevadas, muito superiores. Okay, so anyway, so the lower tantras, they're kind of like a toolkit, you know, because we have many, many different problems, yeah? For example, we need long life, we need health, we need a good relationship with the environment, you know, we need to develop compassion. So there's many things that it's like they're fermenters, you know, to develop the qualities of the body and mind that we need to become a spiritually evolved person who can benefit others, yeah? So, that's actually why we do them, in order to benefit the others, yeah? Because I need this, I need that, in order to benefit the others, yeah? Então, os tantras mais baixos, eles são ferramentas, né, para lidar com diferentes problemas que a gente tem, né, soluções para lidar com diferentes problemas que a gente tem na vida. Então, a gente quer ter uma longa vida, a gente quer ter saúde, enfim, e tantos outros problemas. E eles... Então, a gente vai desenvolver essas qualidades, né, para poder beneficiar os outros. Okay. Né? Okay, so in the lower tantras, after I explained to you a little bit how we practice them, so you can reach enlightenment in one life, but only if you have an extremely long life, and nowadays it's longer than what our life is, yeah? Okay? Yeah? Então, os tantras mais baixos, você pode atingir a iluminação em apenas uma vida, mas você necessitaria ter uma vida muito longa, muito mais longa do que a vida que nós temos atualmente. Yeah. So,
what it means is for us nowadays, the action tantras is something useful in our spiritual development, yeah? For example, oh, I like to be able to deal with sickness. Okay, I'm going to do Singanada, yeah, or Medicine Buddha, yeah? I'd like to protect from negative energies, Black Manjusri, I like long life, White Tara, yeah? For the benefit of me and for other sentient beings, okay? Yeah? If we want to achieve enlightenment, yeah, in this lifetime, let's say, possibly, if we practice well, yeah? That's the quick path. Then we need to do the highest yoga tantras, yeah? And but the highest yoga tantra, the result is not usually not coming in this life, yeah? Yeah? It's coming at the time of the death. It's transforming the death into the clear light. It's something else, you know? Yeah? We have to be quite clear about this. The point of if we do like, let's say, Haruka or Vajrayogini or Guyasamadhya or Yamantaka, it's like we're investing, you know, in the, minimum for the time of death, you know? And then for the next life and so on to achieve enlightenment for the benefit of others. But we should, otherwise, you know, we shouldn't think, okay, I'm going to do like millions of Yamantaka mantras and get this and get that, because it's not going to happen, yeah? It's not, anyways. We shouldn't think like that anyway, you know? Yeah? It's not for this life, yeah? That's the point, yeah? Highest Yoga Tantra, you know? Death time, other lives, for the benefit of others, yeah? It's not for like receiving some like mundane siddhi or benefit now in this life, yeah? Então, os tantras tantra de ação, né, esses tantras mais baixos, eles são úteis no desenvolvimento espiritual de algumas qualidades, né, de algumas coisas que a gente quer desenvolver. Então, eu quero, enfim, desenvolver a proteção, desenvolver a capacidade de curar, ou de me proteger das doenças e etc. Se a gente quiser mesmo atingir a iluminação em uma vida, aí nós temos que praticar os tantras os superiores, tá? Agora, na verdade, quando você fala em atingir a iluminação em uma vida, você está falando da hora da morte. Então, that's the minimum. No mínimo, não é que você vai, né? Você vai estar falando de atingir a iluminação, está falando do momento da morte, em transformar a morte. For most people. Like minimum for most of us would be like to aim to have a good death, a spiritual death, you know, transform that, yeah. Então, no mínimo, vai ser um meio para a gente ter uma boa morte, né, e transformar um meio para transformar a morte, né, transformar esse momento, transformar a morte no caminho à iluminação, né, na clara luz. Então, na verdade, dessa forma poder se atingir a iluminação nesse momento, atingir a iluminação para o benefício dos outros e para na próxima vida, então, você trabalhar para isso. Então, quando você está falando em atingir a iluminação em uma vida, você não está falando em nada para essa vida, você está falando de alguma coisa para a próxima vida, para as próximas vidas. Tá? So, less expectation, yeah? Então, baixar um pouco a expectativa. Yeah. Okay, anyway. So, look. Yes, Gabriel? Tem uma pergunta sobre a gente vai receber várias iniciações. Como manter a conexão com todas essas iniciações, considerando que tem só uma quantidade de práticas que a gente pode fazer ao Okay, mesmo tempo? this I'll talk about at the end, yeah? Okay? Let me just talk a bit more and I'll tell you that at the end, yeah? Tá, então só para deixar a pergunta gravada, né? O Gabriel perguntou, a gente vai receber uma porção de iniciações, então como é que a gente faz para manter, né, a conexão com todas essas práticas, já que na vida não dá tempo, né, de fazer Okay, look, actually the essence of all these tantric practices, look, is this 5 supreme healer Buddhas, yeah? Okay, so honestly the best way, if you want to understand Tantra, best thing to do is tantric self-healing and making peace with the environment, yeah? That Rinpoche, Lama Caroline has kindly shared this with us, but really it's the essence of the highest yoga tantra practice, yeah? If we do self-healing, then everything else will be easier, we'll actually get the point. Otherwise it's like, so complicated, yeah? Yeah? It's like a labyrinth, yeah? So, come here and do self-healing, actually, because like all the other Buddhas, yeah? Lower Tantra, highest Tantra, all the different sadhanas, yeah? They're grouped within what we call the families of the 5 supreme healer Buddhas. Has everybody here done self-healing, by the way? Does everybody here practice tantric self-healing? Huh? Yeah. Here. Todo mundo sabe fazer a prática de autocura? Has anybody never done tantric self-healing?
Alguém aqui nunca fez a prática de autocura? Okay, few, yeah? Okay, so look, honestly, yeah? Okay, after you receive these initiations, best thing to do is come to the center and learn to do Nelso Tantric self-healing, yeah? Then you will understand what Tantra is, yeah? Então, a essência de todos esses tantras que a gente falou, né, são os 5 curadores supremos, os 5 Jnani Budas. Então, se você, de repente, não entendeu muito, não sabe muito e tal, a melhor coisa que você tem a fazer é fazer a prática de autocura e a prática de autocura do meio ambiente. Tá? O Rinpoche, ele transmitiu essas práticas e abriu, transmitiu, deu para todo mundo, e elas contêm a essência mesmo de todos os tantras. E tornam tudo, você vai ver, é tudo muito complicado, mas quando você começa a fazer essa prática, você aprende e tal, você vai ver que tudo se torna mais fácil. Então, ela aconselhou as pessoas que nunca fizeram a prática da autocura, que não conhecem, depois que receberem as iniciações, virem ao Centro de Dharma e fazerem a prática de autocura e a prática de cura do meio ambiente. In Tibetan Buddhism, we work with 5 energies, yeah? We have a 5 system, yeah? So we have 5 limbs, 5 fingers, 5 toes, yeah, 10, yeah? Okay, and we have 5 main chakras, yeah? Okay, other systems, maybe they have 7, but ours are bigger, yeah? Yeah? Então, no budismo tibetano, a gente trabalha com um sistema de 5 energias. Então, da mesma forma que a gente tem 5 dedos... Yeah, not 6 or 7, yeah? Não tem Usually 6 anyway, nem 7, a gente tem normalmente 5 dedos. Então, a gente trabalha com o sistema de 5 energias e de 5 chakras. Yeah. Em alguns lugares podem ter mais e tal, mas aqui a gente trabalha principalmente com 5 chakras. I'm joking, no? So the other people, they have 7, but our chakras are bigger, so we have 5, yeah? Então, está brincando, né, que outros sistemas trabalham com 7 chakras, mas o nosso é maior, então por isso que são só 5. Okay, so look, the point of having 5 chakra means energy center in the subtle body, yeah? Okay? The point is we have 5 emotions. We have ignorance, yeah, desire, hatred, materialistic grasping, and fear, yeah? Okay, now, normally, yeah? These 5 energies we can transform into the positive, pure form of that energy, yeah? Which is peace and wisdom, discrimination, love, mental stability, yeah? Generosity, and fearlessness and rejoicing, yeah? Okay, like self-healing, no? Então, chakras, quando fala em chakra, em 5 chakras, são 5 centros de energia sutil que nós temos no corpo. Então, a gente tem 5 emoções básicas, né? Então, a ignorância, o apego, o apego e o desejo, a raiva, o agarrar-se, né? Materialista, né? O agarramento materialista, apego materialista, e o medo, tá? Então, a gente está falando em transformar essas 5 energias numa forma pura, tá? Which is like wisdom. De uma forma pura, transformar em 5 energias puras, que seriam a sabedoria, a discriminação, love, o amor, a generosidade e o não medo, né, a coragem e o regozijo. Okay, so in Tantra, yeah, we're trying to transform these in self-healing, yeah. We're trying to transform these 5 basic emotions into their pure form, into their wisdom form, yeah. Então, na autocura, no Tantra, a gente está falando em transformar essas 5 emoções em 5 formas puras, yeah, okay. Básicas e 5 which formas we personify as the 5 Supreme Healer Buddhas, yeah? Que a gente personifica, né, essas 5 sabedorias, 5 formas puras desse jeito, nos 5 curadores supremos, nos 5 Jnani Buddhas. Okay, this picture here is called a mandala. Mandala in Sanskrit means a sacred circle, a sacred space, okay? So this is kind of like a mirror looking into our own psyche, yeah? Então, essa forma como eles estão aí, isso é chamado de mandala. Mandala significa um círculo sagrado. Yeah. Então, é como se fosse um espelho
né? Um espelho interior. It's looking into our psyche, into our mind. Entendi. Um espelho como se você estivesse olhando dentro da sua psique, da sua psique, da sua mente. Okay, so this is a mind map of the best people we can be ourselves. Yeah? If we look inside ourselves and we develop our own qualities, this is what it would look like. Yeah. Então isso é como um mapa, assim. Se a gente desenvolvesse totalmente as nossas qualidades, como seria a nossa mente? Como a gente seria? Seria assim. Okay, so in the center is Supreme Healer Vairochana. Yeah. Vairochana actually is like no ego, is peace. Yeah, peace energy. Yeah? Então, no centro desse círculo você tem o Vairochana. Vairochana significa paz. It's like no ego. Yeah? O não ego. Yeah. Ausência de ego. Because in fact, that, you know, like, let's say one of our fundamental human problems is that we believe we have a fixed personality, a fixed self, and in fact we don't. You know. In fact, if the neuroscience now, this is the latest development. They're discovering something that Buddhists knew already. Yeah. Yeah. That there is no like fixed sense of self, you know, it's just like a mental creation, yeah? Okay, so in the center of the mandala is selflessness, is peace, yeah? Vairochana, yeah? Okay? Então ele representa o contrário, né, de uma mente fixa, da gente acreditar que a gente tem uma mente fixa, e hoje em dia a própria ciência está mostrando que a mente não é fixa. Não existe um sentir, né, não existe uma mente, um eu fixo, um eu permanente. E o Vairochana representa essa ausência, né, de um eu fixo. Yeah. Okay. So in the center of, like, let's say our personal mandala should be peace, you know, like Vairochana energy. Yeah? Então o centro do nosso mandala interior deve ser a paz. Like peace, peace space, yeah. O espaço paz, como o Vairochana. Yeah. Yeah. Okay, each of these 5 Buddhas also go with each one has an element connected with them, yeah? Então, cada um desses 5 Jnani Budas tem um elemento que está conectado com eles. In ancient times, in the time of the Buddha, yeah, Shakyamuni, Siddhartha, yeah, he was brought up in an ancient Vedic society, not Hindu, Vedic, yeah, 2,500 years ago. So in his time, everything was like in this kind of religious symbology, okay? Like, you know? So, okay, so the Buddha expressed his ideas, yeah, based on the culture that was around him, because that's what people understood in his time, yeah, okay? So we have a lot of this, like, of course, Buddha's spiritual symbolism, yeah? But actually, we can look at this in terms of, like, spiritual inner science, you know? Yeah? So, for example, there may be people, they're not, because it's not like our culture, they might think, oh, it's a bit too much, you know? So, okay, so then you visualize, like, crystal lights, Lama Caroline says, you know? The point is to have this feeling, you know, of like wisdom, peace, purity, yeah? Okay? Então, Buda, ele nasceu, foi criado, né, e nasceu na Índia, 2.500 anos atrás, numa sociedade védica, e tudo era representado, né, por simbolismo religioso, era assim que as coisas eram, né, tudo era cheio de simbolismos e tal, e foi assim que ele transmitiu, né, o caminho, né, então ele usou esses símbolos todos para explicar as coisas. Então, quando a gente faz a prática, né, a gente deve se conectar com esse simbolismo, mas se for muito difícil, a gente pode, como diz o Rinpoche, visualizar luzes de cristal, porque o ponto, se for muito complicado, né, tudo isso e todo esse simbolismo, porque o ponto e o principal é a gente realmente sentir essa energia, né, de puro cristal. Okay, Buddha in Sanskrit means awakened one, yeah, awakened energy, yeah. So we're awakening these pure emotions, these pure energies within us, yeah. Through for example, through Mahayana practice, through Tantra, yeah. Why we do the Tantra is because it's touching our subconscious, because it's like there's many like sort of emotional complexes and stuff in our subconscious that stops us from, you know, stops us being patient, generous, kind. Because just the theory is not enough, you know. It's like our mind's like an iceberg, yeah.
Okay, you can see a little bit on the top, but there's this huge thing underneath, yeah? So Tantra is going in there in this under part of the mind and working. That's why we use symbols, you know? It's the language of the subconscious. That's why we use colours, we use sounds, we use gestures, we do, you know? We're talking in the language of the subconscious, not the conscious mind, yeah? You know, okay, the conscious mind is like blah, 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 point 1, point 2, point 3, point 4, yeah? Okay, yes, I shouldn't get angry. Now, why? 9 reasons, okay, but we still get angry, yeah? Because we have to work on some things there in the subconscious, yeah? So the tantric technology is to heal the subconscious, and it's using a different kind of language, yeah? So this is why, you know, we have all these, like, looks quite exotic, you know, mandalas and Buddhas and stuff in Tantra, is to get into the subconscious and heal the deeper aspects of the mental continuum, the Tantra, yeah? Okay? O Buda significa o desperto, né? Despertar. Então, nós devemos despertar essas energias puras dentro de nós. O Tantra, ele toca o nosso subconsciente, né? Ele vai tocar tudo aquilo que nos impede, né, de ser mais paciente, ou de ser mais generoso, ou de desenvolver as nossas qualidades, todos esses bloqueios. Ele vai tocar lá profundamente. Às vezes a gente acha que não, né, a gente não consegue se desenvolver, porque a mente é como se fosse um iceberg, né? Então essa parte profunda, né, a parte que está submersa é a maior parte. E o Tantra ele vai tocar lá na base desse iceberg. Por quê? Porque do nosso subconsciente, porque pensar não é suficiente para a gente mudar muitas vezes. Então eu posso listar todos os motivos pelos quais não é bom eu ficar com raiva, né? Então não é bom ter raiva, eu vou continuar reagindo com raiva. Não é suficiente eu pensar para mudar, né? Então ele usa o Tantra usa essa linguagem, esses símbolos, porque os símbolos são a linguagem do nosso subconsciente. É dessa forma que a gente vai tocar lá profundamente. E o Tantra, então, é a tecnologia do Tantra para curar mesmo o nosso subconsciente. E ele, então, cura... Desculpe. A tecnologia do Tantra para curar o nosso subconsciente é usar esses símbolos, né? Então, dessa forma, a gente vai curar esses aspectos mais profundos do nosso contínuo mental. So, for example, talk is about what is initiation, no? So, honestly, if you want to know what is initiation, you do many times Nalso Tantric self-healing, yeah? And then you will know what is it. Because Nalso Tantric self-healing is going through the stages of a Tantric initiation, yeah? Yeah? Então, se a gente quer saber o que a gente está falando muito aqui sobre o que é uma iniciação, mas se a gente quiser realmente saber o que é uma iniciação, a gente faz a prática da autocura. Que a prática da autocura, ela é, na verdade, um guia, né? É um processo inteiro de uma iniciação. A gente fazendo a prática de autocura, a gente vai realmente entender o que significa uma iniciação. What Lama Ganchen did in the early 90s is he took out the inner structure of all the tantric initiations, which is Nalso Tantric self-healing, and put it in a way that we can practice, yeah? That's easy for us in our own language, you know? But the whole stages of meditation and the experience is the same if we do it regularly, you know? Então, o que o Rinpoche fez lá no começo dos anos 90, né, ele pegou toda essa estrutura de uma iniciação tântrica, né, e a essência, e colocou dessa forma, né, da forma da autocura, né? E então, Only this. Rinpoche took out the self, like there's many tantric initiations. They can go on for 4 days, 3 days. They can be all in Tibetan, very long, very complicated. The inner structure is Nalso Tantric self-healing. If you practice this, then whatever other Buddha and practice is going on, you'll understand what's going on. Is true or not true? Yes. True, no? It's true. No, but really, it's true, isn't it? Yeah. Yes. It's no. Yes. Yes. Yeah. Então, Even Kala Chakra, you'll even understand that, yeah? Existem iniciações que duram 3 dias, 4 dias, né? São super complicadas e tal, mas
Na verdade, toda a estrutura de uma iniciação está na prática de autocura. E se você fizer a prática de autocura, você vai entender depois, vai ser fácil para você compreender qualquer outra prática do Tantra, qualquer outra iniciação, até mesmo o Kala Chakra fica mais fácil de entender se você souber fazer a prática de autocura, porque ela tem a base, ela tem a estrutura de todas as práticas. Okay, so Lama Gangchen Rinpoche, he said everybody can practice Nelson Tantric self-healing, even if you don't need to be a Buddhist, right? Yeah. So he's showing clearly what is the essence of our secret practice. Yeah. So it's only secret if you actually get the realization. Yeah. The secret is not the words and the little book. Yeah. The secret is like doing it and something changing within you. Yeah. Huh? Então Rinpoche nos deu essa chave e sorry, I lost. No. Rinpoche, no? He said everybody can practice Nelson Tantric self-healing. Yeah. Rinpoche falou que qualquer pode fazer a prática de autocura. Ele deu a prática de autocura para todos. Não precisa ser budista. Yeah. Qualquer pessoa pode fazer essa prática. Okay, Tantra is secret, yeah? Okay. But Rinpoche is showing clearly what we're doing. Also, we're not doing anything strange, by the way. We're trying to become Buddhas, yeah? So he's showing to everybody, freely, openly, what we're doing, yeah? The essence of our practice, and also Tantric self-healing, yeah? The secret is if we actually do it and change, yeah? Then we know what the secret is, not because we have the little book and the DVD, yeah? 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 I mean, that's the same as in Tibet, by the way. In Tibet, anybody could get any book and whatever, yeah? That's not the secret, yeah? Secret is changing, having the inner experience of these practices, yeah? Então o Rinpoche, ele deu isso para todo mundo e ele mostrou, né, se fala no Tantra de ser uma prática secreta, e ele mostrou para todo mundo do que se trata, o que a gente está fazendo aqui, né? Porque não tem nada secreto em você se tornar uma pessoa melhor, um bodhisattva e etc. Então, o que a gente está fazendo aqui, esse caminho, ele mostrou abertamente dessa forma. Então, Lama Caroline está falando que secreto mesmo é você fazer e mudar. Né? É realmente a mudança. Isso é secreto, essa mudança interior, né? Essa experiência interior que a gente vai ter fazendo a prática. Actually, in the 1990s, many Tibetan lamas were not really happy with Rinpoche for doing that, but they said, how is possible that you show the essence of all our tantric practice, the highest yoga tantras, to all these people, like us? And he said, yes, sorry, why not? Yeah. Because all of us are good enough to become enlightened, yeah? It's not just for a few people, Yeah? It's not like elitist in that way, yeah? All of us have got Buddha nature, and the Buddha Shakyamuni, his intention that everybody, man, woman, young, old, rich, poor, from everywhere, everybody's got Buddha nature, everybody, needs a solution to their problems. So Rinpoche took out the essence of the Tibetan Tantra and said, okay, everybody, here you are, yeah? If you like, welcome, yeah? Okay? Okay, so some lamas at first were not really happy about that. They said it's our secrets, it's not allowed to share with people. But actually, Rinpoche is thinking like the way of the historical Buddha, Yeah? I mean, I agree with Rinpoche, and afterwards also many Tibetan lamas agreed with Rinpoche, finally, yeah? Once they got over the shock. Então, na época, lá nos anos 90, quando o Rinpoche mostrou a prática de autocura, muitos lamas não ficaram nada satisfeitos, nada contentes com isso e acusaram, assim, ele, o que você está fazendo, né? Você está mostrando, assim, abertamente para todo mundo. Para nós, né? Todo mundo nós, né? As pessoas comuns. Né? To foreigners, to Westerners. Para os ocidentais, né? Toda aquela prática, aquele caminho, né? Que era secreto e tal. Você está dando, assim, né? De graça, abertamente, escancarando tudo isso, né? Tá louco? Então, na verdade, o ponto é que todos nós, né, somos bons o suficientes, né, para nos tornarmos Buda. O Buda, ele transmitiu, né, e ele acreditava que qualquer pessoa, que todo mundo, homens, mulheres, ricos, pobres, seja lá quem for, todo mundo tem o potencial de se tornar um Buda, todo mundo precisa de uma solução para os seus problemas, independente de quem seja. E o Lama Gangchen deu isso para todo mundo, né? E ele é muito como o Lama Gangchen, então pensa muito mais
como o Buda, né, como o Buda histórico, né, ele deu isso para todos nós, e independente, né, do que os outros acham, e para a gente praticar. Some nice Vajra songs around somewhere. Porque agora o pessoal está ok com isso. Sim, agora os outros lamas, Yeah. os outros mestres, enfim, então ficaram ok com, concordaram, né, viram que o Rinpoche tinha feito. Assim, Okay, so look, honestly, the secret is there is no secret anymore, but this lunchtime, if you're not sure, you download the Bodhisattva vows, and you get out the sadhana of tantric self-healing and you look at that, because that's the essence of tantra, the developing through the Bodhisattva path and the practice of also tantric self-healing. Okay, and within tantric self-healing, we have to transform our 5 main emotions into the pure form, which we call the wisdoms of the 5 supreme healers, And we have a series of, we call 4 initiations, like Vars, Secret, Wisdom and Word Empowerment, which is clearly explained in the tantric self-healing practice, okay? The Vars empowerments is healing each chakra one by one, For it, in self-healing, when we take an empowerment, like Tara Chitamani or something, see this mandala? We go around like this circle, this mandala, like clockwise. We start in the east, Supreme Healer Akshobhya, transforming hatred into love. Then we go yellow, Supreme Healer Ratnasambhava, like a clock, like the sun, like the seasons, We go around the mandala like this. In tantric self-healing, we're going up and down the chakras in the body mandala, Okay, so we start with the Mogasiddhi, transforming fear, and then we go up to the top, Okay, that's one difference, but anyway, The Vars empowerment means we're transforming each one of the 5 chakras, Okay, and healing them, So manifesting the pure form. At the end, the last, what we call Vars empowerment, the one with Vajramursta, is all the energies working together, okay? So our central our energies are no longer blocked, we're like a kind of evolved person, actually, Because most people, they're working from like 1 or 2 chakras, Like maybe from the lower chakras or the higher, but it's not very rare to see somebody who all the chakras work together. So we're becoming an open and balanced person with the Vars empowerment, Excuse me. Thanks. You too. Então, Lama Caroline está falando agora na hora do almoço, então a gente vai lá, né, baixa lá, faz o download dos votos de Bodhisattva, pode pegar a sadhana de autocura também e olhar e se familiarizar. A autocura, então, é a essência de todo o Tantra e ela diz, então, é a transformação das nossas 5 emoções principais nas 5 sabedorias dos 5 curadores supremos, dos 5 Dhyani Budas. São as nossas 5... e as 5 iniciações, então tem as 4 iniciações, elas estão explicadas na prática de autocura. Tá? Quando a gente faz uma iniciação, qualquer outra iniciação, é como se a gente andasse nesse mandala, né, de uma forma, num sentido horário. Quando a gente receber uma iniciação, a gente vai como se andando nesse mandala no sentido horário. Então a gente começa em Akshobhya, né, depois a gente passa por Ratnasambhava e assim vai. Tá? Então, na iniciação vai acontecer isso, como Tarachitamani, enfim, uma iniciação do Auto Yoga Tantra. Quando nós fazemos a prática de autocura, a gente vai andar nesse mandala pelo mandala do corpo. Então, a gente vai de cima para baixo e de baixo para cima, passando, né, pelos chakras, por essas 5 emoções, por esses 5 Dhyani Budas. A primeira iniciação, a iniciação do vaso, então, ela transforma os nossos 5 chakras, transforma cura os nossos 5 chakras, as nossas 5 energias principais e faz com que elas desbloqueiem, né? Todas essas 5 energias, então, elas estão funcionando juntas, circulando juntas. Okay, then we have like secret empowerment, okay? In self-healing, we're doing like Om Hum and like Om Mani Padme Hum, like this, no? First we're imagining like the white
we have something called bodhicittas, which is like the tigli, bindu is like the essence of our life energy, yeah? So, okay, we all have two parents, one, like Rinpoche was saying, one male, one female, yeah? So all of us, doesn't matter whether we're man or woman, we have two energies inside, male and female. The male energy is concentrated here, mainly, and the female energy is concentrated here, in the subtle body, yeah? So we're purifying and using those energies, yeah? In Tibetan Vajrayana Tantra, the male energy is associated with empathy and bliss, and the female energy is associated with wisdom, yeah? Okay? So we're awakening those two energies within our body, yeah? And mind, yeah? So we're trying to develop what we call the non-dual union of great bliss and emptiness, which sounds wonderful. So it's like first we need to wake up and purify these two energies in our subtle body, yeah? Sometimes in the initiations we have like yogurt and red wine, yeah, okay, which Rinpoche blesses and transforms, yeah. Okay, the red symbolizes the female energy, the white symbolizes the male energy, like, or you can say like the sun and the moon, two energies, yeah, okay. Okay, and then we taste these things, and we imagine that it's purifying what we call the bodhicittas within the subtle body, yeah, okay. Okay, so you might, I don't know, you might see that these days, that Rinpoche is doing that, yeah? Okay, it's very, you know. Mm-hmm. Also in the Sog as well, actually, when we have the Bala and Mandana, yeah. Similar kind of idea, two energies, we're blessing and transforming it. But anyway, the essence of this is in self-healing. Om mani padme hum, etc., yeah? Okay? Yeah? So, but the point is, okay, point is to get the experience, okay? Rinpoche is giving us the initiation, the permission to practice. Then we have to actually practice these things, yeah? Not just one or two times, but it means regularly, as much as we can. And then gradually we start to get the actual experience of these practices, yeah? And like the inner transformation that's related to that, yeah? A próxima iniciação é a iniciação secreta. Então, explicando, nós temos a bodhicitta branca e a bodhicitta vermelha, que são nossa essência de vida. Então, como o Rinpoche estava explicando ontem, para tudo precisa de um pai e de uma mãe, né? Então, essas duas energias, masculina e feminina, a gente tem essas duas energias que a gente herdou, né, do nosso pai e da nossa mãe. A energia masculina está concentrada principalmente aqui, né, no chakra da coroa, a energia feminina no chakra secreto. E nessa iniciação, então, a gente vai purificar e transformar e aprender a usar essas duas energias. A energia masculina está ligada, relacionada com o desenvolvimento da empatia, do amor, e a energia feminina com a sabedoria. Então, nós vamos despertar essas duas energias e purificá-las e experimentar, né, e atingir a união não dual de beatitude e vacuidade. A energia feminina, então, da cor vermelha, né? A energia que a gente pode dizer do sol, e a energia masculina da cor branca, a gente pode falar da lua, a energia da lua. Durante as iniciações, a gente vai ver, muitas vezes, o Rinpoche vai abençoar, vai passar essas duas substâncias que a gente vai provar, né? Branca e vermelha, que estão simbolizando essas duas energias. Então, dessa forma, quando a gente prova, né, toma aquilo, nós purificamos essas duas energias sutis. Que mais? É como no tsog, né, na oferenda do tsog, no Guru Puja, quando a gente prova a carne e o álcool. Bala Mandana. It's called Bala and Mandana. We don't call it meat and alcohol. We call it Bala and Mandana. Ok. A gente então não chama de... In fact, a tantric vow is to not call it meat and alcohol. Ok. Bala e Mandana. Então não se deve chamar de carne e álcool, mas as duas substâncias que a gente então experimenta no Guru Puja estão dizendo da mesma coisa, dessas duas energias, né? Então essas energias abençoadas, né? A gente abençoa essas energias. Bala and Mandana. Bala? Yeah, meat is Bala
Bala. Purified meat is bala, and purified alcohol is mandana. Mandana. Então, a carne purificada é a bala e o álcool, na forma pura, purificada, abençoada, é chamada de mandana. Tá? São as duas substâncias que a gente passa assim, né, durante o Guru Puja do Sol. Okay, now technical detail for older students, yeah? Yeah? If we do like action tantra empowerments, we do the verse empowerments, yeah? Okay. Yoga tantra empowerments, we do the verse and secret empowerments. Only in highest yoga tantra we do verse, secret, wisdom, mudra and word empowerments, okay? Just for the older students too. Okay. Yeah? Então, detalhe técnico, nas iniciações dos tantras mais baixos, a gente faz apenas a iniciação do vaso. No Yoga Tantra, a gente recebe, então, a iniciação do vaso e a iniciação secreta. E apenas nas iniciações do Yoga Tantra superior, do Alto Yoga Tantra, é que, então, tem todas as iniciações. A iniciação do vaso, a iniciação secreta, a iniciação da palavra. Peraí, agora fugiram todas. Não, tem mais. Verse, secret, wisdom, mudra and word. Wisdom and mudra. Então, essas são as do vaso, tá. Okay, last time I was here in the Dharma Centre, I gave a course on this, on the 4 classes of Tantra, and I heard it was posted in the Facebook, yeah, okay? With you, we did it together, didn't we? Yeah, last time me and Fernando, we did this course, on 4 classes of Tantra. Last time I was here in the Dharma Centre. And last week somebody uploaded, thank you, into Facebook, yeah? So please, if you want to know all this more detail, you look in Facebook. It explains like 2-3 days of this teaching, no? Yes. Yeah? So please look in Facebook. There's also Fernando's translating in Portuguese, yeah? 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 But, I think in On YouTube, okay, YouTube, yeah? Yeah? Então, a Lama Caroline disse que alguém subiu lá no Facebook, no grupo fechado YouTube, aqui, mas no YouTube, no nosso canal, vocês também podem encontrar, né, o arquivo de todos os ensinamentos. E da última vez que ela esteve aqui em São Paulo, que foi em janeiro do ano passado, nós tivemos algumas aulas, um curso mesmo, sobre essas 4 classes de Tantra. On the initiations that went with them. No, we were talking about that last time, no? Sobre essas iniciações, a gente já falou disso, até de uma forma um pouco mais extensa, então ela está aconselhando quem quiser. Pode assistir, está lá disponível no YouTube, tá bom? Esses ensinamentos de janeiro de 2016, e tudo isso já foi explicado bem detalhadamente. I mean, okay, we also need to know about the 3 transformations, the 9 mixings, the generation and the completion stage. There's lots of other things to know, yeah, but actually, I mean, over the years I come to the Dharma Centre of São Paulo, I explain all this many times. I don't know if you have any of these recordings still or not, no? No? Maybe we could upload more of this onto the channel, yeah? No, also it's all with very good translation into Portuguese, yeah? Because all this stuff we need to know if we're going to take a tantric initiation and do the practice, yeah? Então tem muitas outras coisas que a gente precisa aprender e saber. Então a gente precisaria falar das 3 transformações, né? Enfim, dos 9 ciclos. Generation and completion stage. Estado de geração, estado de realização. Tem muitos e muitos assuntos que a Lama Caroline já explicou ao longo desses anos, né, que ela veio para cá e tantas vezes ela deu esses ensinamentos. Então ela está pedindo para a gente disponibilizar mais isso. I'm not very technological. I don't know how all these channels work, but I think for the tantric section we should have like a kind of login, and the people who are practicing tantra can have a login, and watch all this, because also these things we're not really supposed to put it like that everywhere on YouTube, It's against our tantra vows, Yeah. Yeah, but I don't know exactly how all it was. I never looked, to be honest. Exactly how, but we need to make some kind of login system, Okay. But it should be available for example, for new people, yeah? You want to practice, no? So you need to know what is generation stage, completion stage, the 3 transformations. And we have already all this recorded here in the Dharma Centre, so now we need to make that available to the new students, yeah? Então, a Lama Caroline está falando que sobre esses ensinamentos do Tantra a gente tem que disponibilizar para quem está chegando, para quem também é mais experiente, mas que esses ensinamentos eles também não podem ficar lá abertos, ensinamentos sobre o Tantra, né? Totalmente abertos no YouTube, né? Então tem que ser de uma forma que a pessoa tem que fazer pelo menos um login,
né, para entrar e etc. Why it's not totally open on YouTube is because it's sacred, you know? Yeah? Because as soon as you put something on YouTube, it becomes like basharia, you know? Yeah? And all there's like the troll... No, really, sorry, yeah? Yeah? And then it's become like the popular level's very low, yeah? These things are very high, very pure, very sacred, you know? It's like, and that's why we don't just... everything on YouTube, yeah? Because also for us, then it loses value, you know? Yeah? But this is our, like, it's, you know, it's like, you know, for example, when we have our sog, you know, with the bala, mandana, it's like if you go in the Catholic Church and you eat the sog, if you're a Catholic, it's, you know, for us it's sacred, yeah? Yes. It's not just, we're not playing here, this is our sacred spiritual path, yeah? Yeah? So that's why, you know, it's like anything sacred you kind of keep like little preserved, precious, you know? Okay? Because then also it gives us chance for the inner realization to grow. But so I think we need like some kind of login system, yeah? I don't know who I'm looking at exactly for this, but whoever, Gabrielle, please, yeah? Yeah? Then I think it's okay, I think, you know, why not, yeah? For those who are really practicing, you know, they can have a login system, you know? Então, por que ela está falando que não pode ficar assim, né, tão aberto? Porque essas coisas, elas são sagradas, né? E se a gente deixar lá abertamente, né, no YouTube para qualquer um e tal, a gente sabe que essas coisas vão perdendo um pouco o valor até para nós mesmos, né? Vão banalizando, acaba banalizando, né? Porque o nível médio lá das coisas é um pouco mais baixo, essas coisas são de altíssimo nível, né? E a gente precisa manter, preservar essa preciosidade, né? Essas coisas são muito preciosas, são o nosso caminho espiritual para a gente realmente permitir que as nossas realizações interiores cresçam. Então, por isso que ela está falando que isso tem que estar disponível para quem realmente pratica, para todo mundo, mas de uma forma um pouco mais protegida, né? Então, não precisa de um login, de senha, etc. Okay, look, now we're almost out of time, but taking initiation means the start of a practice. It means we're going to practice it, yeah? We're going to start to do the practice, maybe once a week or when we can, yeah? And we're going to do a retreat to get close to the practice, yeah? Okay? Later on, this next couple of weeks, I'm going to talk about that, how to do a retreat. Please come, yeah? This is not like, you know, it's not like, oh, I did that bit, I'm not going to do that bit, yeah? If you want to take the initiation, you should also come to the part about doing the retreat, yeah? Yeah? It means if you're actually serious about it, you must know how to do a retreat as well, yeah? Because you are going to do a retreat, or many retreats, or hundreds of retreats, yeah? 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 Because that's what it means, you know? It means we're going to try and practice this in our life and become a better person. It's not like, okay, weekend course, got the certificate, you know? No, we're going to practice and do many, many kinds of meditation practices, like 1 week, 1 month or something. Yeah, we can do like city retreat, by the way, yeah? Okay? We can do, anyway, we'll talk about this next, yeah? Okay, when I get around to this, yeah? We can do retreats here in São Paulo, integrating with our daily life. Don't panic, yeah? Yeah? You can still pay the mortgage, it's okay, yeah? Bom, então, receber a iniciação, na verdade, é começar a fazer a prática, né? Então, depois que a gente recebe a iniciação, isso é o início de tudo, para a gente poder começar, então, a praticar alguma coisa. O segundo passo, depois, né, mais para frente, é a gente poder fazer um retiro dessa prática que a gente está fazendo, né? Para adquirir mais experiência. E então Lama Caroline vai também dar ensinamentos sobre como, porquê e como fazer um retiro. E ela está dizendo que aqueles que todo mundo deve vir, aqueles que querem realmente praticar, porque é inevitável, né? A gente vai acabar fazendo retiro. Vamos todos fazer um retiro ou muitos retiros. If you seriously want to do this, yeah? Se você realmente quer seguir esse caminho, quer praticar, você vai acabar fazendo um retiro. É inevitável, ou vários, ou muitos, né? E why? Because we want to develop all these wonderful energies to be a better person and help the others, yeah? Então, por quê? Porque a gente quer desenvolver todas essas energias maravilhosas, né? E se tornar uma pessoa melhor para poder ajudar os outros. E dessa forma é muito importante, né, assistir esse ensinamento que ela vai dar sobre os retiros para a gente aprender. Então, ela está dizendo que é possível fazer retiros na cidade, então não precisa entrar em pânico, né, não vai precisar largar tudo para ir para algum lugar. A gente pode fazer um retiro totalmente adaptado na nossa vida diária, dentro da nossa rotina. Aqui mesmo em São Paulo, a gente
podemos fazer o retiro. Anyway, so the fact that you're here, no, to receive initiation means you all want to enter the path to awakening, the path to enlightenment. So thank you very much. Yeah. No, really, no, that's wonderful. That's fantastic. Yeah. Então, o fato é que todos nós estamos aqui, né, para receber essa iniciação, para entrar nesse caminho, e isso é muito bom e maravilhoso. Ela tá agradece todos. No, it's the best thing, really, the best thing in life. Yeah. Que isso é a melhor coisa da vida. Okay, so Gabrielle, you had one question: how to practice all these things together? Yeah, I mean, you cannot practice. Sorry, non entiendo. Você não consegue. Sorry. Você não consegue praticar tudo ao mesmo tempo, porque são muitas práticas e se você vai fazer um retiro, por exemplo, você deveria focar em uma prática. Então, como manter a conexão com todas essas iniciações? Look, okay, we have many practices, yeah? Okay, yes, because it's like a toolkit, you know? Okay, and we have different personalities. So finally we're going to find the practice that's the best one for us, yeah? Okay, so we try all the practices. We try, do this, do that, yeah? Finally we're going to find our practice, yeah? Because either we know, because we feel so amazing, or our guru is going to tell us, yeah? Then we have our practice that we do. Then all the other practices we do when we can, yeah? 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 Então, tem muitas práticas, né? Só que tem muitas práticas e a gente vai acabar fazendo uma, fazendo outra, e a gente vai encontrar aquela que é a nossa prática, aquela que é a melhor para nós. A gente vai acabar descobrindo qual é, ou pela nossa experiência, ou sei lá, se o nosso mestre vai nos dizer, enfim. E, então, quando a gente vai testando, vai fazendo, e quando a gente encontrar essa prática que é aquela melhor para nós, a nossa, a gente vai para fazer essa daí, e as outras, as demais, nós vamos praticar quando nós pudermos. Okay, we have very short versions of all the practices. Like, for example, Lama Caroline explained with all the points, you know, like Pusa, Omagora, Dema, like, this is like Haruka in 1 second, yeah? Yeah, sort of in 10 seconds, you know, he explained the most essential essential way to practice all the tantras. So at least we can do that to keep the connection, you know, the way that Rinpoche explained with the combined practice, yeah? Então, o Rinpoche transmitiu essas práticas, essas formas muito rápidas de fazer as práticas, tocando nos pontos. Very essential. Que é muito, na verdade, a essência delas, né? Então, é uma forma de fazer bem rápido, em que você consegue, que ele combinou todas. Então, sei lá, rápido, em alguns segundos, a poucos minutos, né? Você consegue fazer todas as práticas juntas e manter a energia daquela prática, então, dessa forma. Okay, so we have like kind of one main practice in our life, and then the other ones, as we need, we do in the life, yeah? Yeah? Então, a gente tem aquela que é a prática principal da nossa vida, né? A nossa prática principal, e as demais nós fazemos quando a gente tiver alguma necessidade, talvez, algum problema específico na vida. For example, we get sick, or somebody in our family gets sick, we do medicine Buddha or White Tara. Então, se alguém da nossa família ou a gente fica doente, a gente pode fazer a prática do Buda da medicina, a prática de Tara branca. We need more intelligence, we do Saraswati. Nós precisamos ter mais inteligência, a gente pratica Sarasvati. We need to protection when traveling, Maritsi. Se a gente vai viajar e precisa de proteção na viagem, nós fazemos a prática de Maritsi. So it depends, it's like a toolkit, yeah, okay? Yeah, so Nelso Tantric self-healing and the combined practice of Lama Ganshin and Lama Chöpa together, perfect way to keep all the tantras. Então, são ferramentas mesmo. Mas ela está dizendo que a prática de autocura e a prática de Lama Chöpa do Guru Puja. And the combined practice, you know, e as Oma Hum Tramhri and all this. Combinadas lá, né? Aqueles pontos todos. This, né? É a essência de tudo. É a essência de tudo. Se fizer isso... Yeah. But the important thing is like practice, find a practice that's good for you and keep doing it, yeah? Então, o ponto é você encontra a prática que é boa para você e faça. Faça, né? E continue fazendo. And keep doing it for months and months and years, and then it's really coming something very beautiful in your life, yeah? Então você continua fazendo por meses, por anos, e aí realmente vai surgir alguma coisa de muito belo, de muito bom na sua vida. Okay. Okay. I think now it's lunchtime, yeah? Okay. Okay, so anyway, thank you very much. Really thank you for coming, because that means that you're listening to this, means you really want to do in the best way,
your spiritual practice. So thank you, really. Yeah? Então, agradece vocês por terem vindo, por estarem aqui ouvindo, porque isso significa que realmente vocês querem fazer alguma coisa de bom, né, na vida. Assim. Okay, so now we make a dedication, because all the positive energy we accumulate, we give away for the benefit of the world. Yeah? Então, agora a gente vai fazer a dedicação, vai dedicar que toda essa energia positiva que a gente gerou e acumulou, vai dedicar para o mundo, para o bem-estar. Okay, then at 2:30, who likes, please come back and we start with the Guru Puja, yeah? Então, aqueles que quiserem, às 2:30, retornar para fazer a prática do Guru Puja, aqueles que forem vir na iniciação, podem vir às 2:30 fazer a prática. Okay, the initiation, you can come back in here at 4 o'clock, yeah? And then, okay, by the time we finish the Guru Puja, Rinpoche will be ready to give the initiation, okay? E a iniciação está marcada, então, para as 16 horas, e quando acabar o Guru Puja, vai estar pronto, o Rinpoche vai estar pronto para dar a iniciação. Okay? Sim, claro. Só queria avisar que a gente vai reabrir o centro às 13h40 para poder vir para o Guru Puja. E o Gompa a gente vai abrir às 14 horas, que é para a gente reorganizar. Então, a gente pede para todo mundo levar os seus pertences. Né? Não precisa colocar as almofadas na parede, pode deixar como está, que a gente só vai reorganizar. Levar tudo, 14 horas a gente reabre o Gompa. E o centro para pegar a pulseirinha de acesso a partir das 13h40. Obrigada. Okay, well, I want to say something, by the way. Now the centre's not big enough when Rinpoche is here, you know. So the people downstairs, yeah, they get the same initiation as the people in the Gompa, yeah, okay. And if there's anything like some blessing, some touching something, we'll carry everything down. Don't worry, yeah. So if whether you're sat downstairs or in the Gompa, front row or in the garden, you all get the same initiation, yeah. Okay. Então, Lama Caroline está dizendo, né, que o centro está bem cheio. Agora o Rinpoche está aqui. Para não se preocupar que aqueles que ficarem lá embaixo ou no jardim, né, não vai caber todo mundo aqui dentro do Gompa, mas não se preocupem que onde quer que você esteja aqui no centro, você vai receber a iniciação da mesma forma. Quando houver as substâncias, vão ser levadas lá para baixo, para todo mundo, etc. But I think these days, no, if you're coming to the whole thing, it would be nice, no, if you take in turns. So the people who are downstairs today, next day they can sit in the Gompa, yeah? Not just one group is always in the Gompa and the other people downstairs. I think we should rotate so everybody has the opportunity to sit in front of Rinpoche, no? I think that's fair, no? Because Buddhism's about democracy and being equanimity, no? So maybe you can organise that between each of you, you know? So all of you take a turn downstairs and give the place in the Gompa to the people, yeah? Yes. That's being Buddhist, no? Okay, thank you. Falando que deveria haver um rodízio, né, que para as pessoas que estão embaixo trocar de vez em quando, né, para todo mundo ter oportunidade de estar aqui diante do Lama Ganchen, né, aqui dentro do Gompa, e não sempre as mesmas pessoas aqui em cima, sempre as mesmas lá embaixo, que isso que ela propõe que a gente consiga trocar, né, sair do lugar, dar o lugar para uma pessoa que não esteve aqui, enfim, que isso é ser budista. Because just what I want, the other person wants the same as me, no? That's basic Buddhism, no? Aquilo que eu quero, a outra pessoa quer o mesmo que eu quero, e então isso. If we want to develop tantric realizations, that's the first point, yeah. Se você quiser desenvolver alguma realização tântrica, esse é o primeiro ponto. Okay, so anyway, let's dedicate, no? Om Bhishwa Shanti Hu. 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 Lupo de da Vedaji. Paz e alegria agora sempre, pelo poder da verdade. Paz e alegria agora sempre, pelo poder da verdade. Paz e alegria agora sempre.
ni modele sendele, ni me koyandele shin, ni sentatu dele pel, koncho sungi jinkilo, koncho sungi nudruso, koncho sungi tashi sho. De sol a sol, a noite ao meio-dia, possam-nos trazer joias, conceder-nos suas bênçãos. Possam-nos trazer joias, ajudar-nos a alcançar todas as realizações. Possam-nos trazer joias, explicar muitos sinais auspiciosos no caminho de nossas vidas. Ok, obrigada. Obrigada.